A mamãe não está morta, ela está debaixo do assoalho. O grito agudo estilhaçou o silêncio como um tiro. Ana, com apenas 6 anos de idade, estava descalça na sala de estar, seu pequeno corpo tremendo enquanto sua voz falhava e ecoava pelas paredes. Seus grandes olhos castanhos estavam inchados de tanto chorar, e seu peito subia e descia a cada respiração. Seu coelho de pelúcia pendia de uma mão enlameado, encharcado, esquecido. 3 policiais uniformizados ficaram paralisados, sem saber se corriam para a criança ou se preparavam para o que estava por vir. Uma viatura da polícia estava parada do lado de fora, luzes vermelhas e azuis ricocheteando nos vidros das janelas da tranquila casa suburbana. O cheiro de produto de limpeza fresco, com aroma de limão, ainda pairava no ar, tentando, sem sucesso, esconder algo muito mais sinistro. Ana gritou novamente a voz mais desesperada. Ela está debaixo do assoalho da cozinha, bem ali. Foi o meu tio B que fez. Foi ele. O pai, Jordan Matthews, estava perto do arco do corredor, os ombros rígidos, o maxilar cerrado. Ana, pare. Pare com isso agora mesmo. Não, gritou ela, virando-se para encará-lo, as lágrimas escorrendo. Você não acreditou em mim. Eu vi. Você disse que eu estava sonhando, mas eu não estava. O rosto de Jordan se contorceu. Ele olhou para os policiais, depois de volta para a filha. Ela está confusa desde que a mãe dela foi embora na semana passada. É o luto. Ela assistiu a muitos programas de crime, eu acho. Por favor, policiais, ela precisa descansar. Ana bateu o pé. Ela não foi embora. Você nem procurou. Você só ouviu o tio Rei. Ele mentiu. O policial Martinez deu um passo à frente, a voz calma, mas firme. Senhor, recebemos uma chamada para o 911 deste endereço. A atendente confirmou que veio do seu telefone fixo. Sua filha disse que testemunhou um incidente violento. Ela deve ter usado sem eu saber, murmurou Jordan. Ela estava chateada. É só uma criança. Ainda precisamos verificar o local, disse Martinez. Jordan hesitou. Seus olhos se moveram em direção à cozinha, aos azulejos novos, o rejunte ainda secando, o cheiro quase imperceptível de limpador industrial que ele agora percebia não ter mascarado completamente a verdade. Então, uma voz do corredor. Está tudo bem? Tio Rei, corpulento e pálido, entrou secando as mãos em uma toalha. Ele parou abruptamente quando viu os policiais. Ana apontou sua voz agora pouco acima de um sussurro, mas afiada como vidro quebrado. Ele bateu nela. Ele gritou e bateu nela com o atiçador da lareira. Depois disse que ela estava dificultando as coisas para todos nós. A mandíbula de Martinez se contraiu. Senhor, vou ter que pedir que fique onde está. Rei olhou para Jordan, depois tentou sorrir. É um mal-entendido. A Ana é uma criança doce, mas ela nem sempre. O policial Barnes já havia entrado na cozinha. Ele se ajoelhou perto do canto onde o padrão dos azulejos mudava ligeiramente. Passou a mão pela borda, depois pegou uma pequena lanterna de luz UV. A luz revelou traços tênues, respingos finos que brilhavam em um roxo revelador sob o feixe. Sangue, disse Barnes em voz baixa. Alguém tentou limpar, mas ainda está aqui. Martinez comunicou-se pelo rádio, solicitando autorização para um mandado de emergência. Jordan observou os policiais começarem a remover os azulejos, primeiro gentilmente, depois com urgência. O cheiro mudou. O ar engrossou. Um odor maçante e azedo subiu, morte inegável e fria. Ana ficou parada, não mais chorando, apenas observando. E então eles viram lonas plásticas rasgadas. Uma mão pálida curvada para dentro, como se estivesse esperando para ser encontrada. O silêncio encheu a sala. Jordan tropeçou para trás, batendo na parede, depois deslizando até o chão. Sua respiração ficou presa na garganta, suas mãos tremendo. Deus, não, 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 não. Ana o encarou. Você disse que eu estava mentindo, sussurrou ela. Jordan olhou para sua filha, seu sangue, o rosto dela manchado de lágrimas, sua inocência estilhaçada por algo que ele não conseguia se forçar a acreditar. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu, apenas um soluço quebrado. Ele se arrastou para a frente, agarrando-se à beirada do sofá para se equilibrar, depois desabou de joelhos. Eu pensei que ela só. O rei disse que ela precisava de espaço, que estava sobrecarregada, que tinha ido com a irmã. Eu acreditei nele. Eu a deixei deitada lá. Ana observou enquanto seu pai se desfazia em lágrimas, o peito convulsionando de culpa. Ele enterrou o rosto nas mãos, balançando, sussurrando o nome de sua esposa repetidamente.
O policial Martinez algemou o rei, lendo seus direitos, enquanto o homem permanecia imóvel, o suor escorrendo pela testa. Barnes cobriu os restos mortais, recuando com solene reverência. Ana ajoelhou-se ao lado do pai. Ela não foi embora, papai. Ela nunca nos deixou. Jordan a puxou para seus braços, soluçando ainda mais forte. Me desculpe, engasgou ele. Eu deveria ter escutado. Deveria tê-la protegido. Deveria ter acreditado em você. E por um momento, não foi o chão frio ou a fita da cena do crime que gritou mais alto, foi o som de um homem se quebrando sob o peso de seu próprio arrependimento. Se esta história tocou seu coração, dê um curtir para mostrar seu apoio a Ana. E conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Quem sabe alguém por perto pode estar assistindo com você. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias poderosas como esta. O furgão do legista se afastou lentamente, desaparecendo na extensão sombria da Avenida Maplewood, levando consigo a verdade final e silenciosa de Cassandra Matthews. O vento frio agitava as árvores, espalhando folhas quebradiças pela entrada da garagem, enquanto os últimos vestígios de normalidade eram levados com elas. Ana sentou-se no banco de trás de uma viatura da polícia, enrolada em um cobertor grosso, a cabeça encostada na janela. Seus olhos estavam secos agora, mas apenas porque seu corpo ficará sem lágrimas. Suas pequenas mãos agarravam firmemente a ponta do cobertor, o coelho aninhado ao seu lado. Ela olhava fixamente para a casa que um dia chamou de lar. Lá dentro, o ar fedia a alvejante e a algo muito mais antigo. O policial Barnes estava na cozinha, de braços cruzados, inspecionando os azulejos, agora abertos como uma ferida. A equipe de perícia havia colocado marcadores de evidência. O respingo de sangue sob a base da geladeira, as leves manchas de impressões digitais no cabo do esfregão. E o mais revelador, os restos carbonizados de um pano de cozinha encontrados na fogueira do quintal. Uma tentativa desajeitada de destruir evidências. A detetive Miriam Saunders entrou. Final dos 40 anos, olhos penetrantes, sem rodeios. Ela já vira o suficiente ao longo dos anos para saber quando uma cena sussurrava culpa antes mesmo que as palavras confirmassem. Barnes entregou-lhe uma prancheta. Avaliação inicial. A vítima sofreu trauma por força contundente, provavelmente do atiçador de ferro da lareira que encontramos debaixo da pia. Sem sinais de luta, mas não saberemos com certeza até o relatório da autópsia. Traços de sangue sugerem tentativa de limpeza. O piso foi trocado nas últimas 48 horas. Todos os recibos e registros do empreiteiro desapareceram convenientemente. Saunders ergueu uma sobrancelha. E o marido? Ainda em choque, chorando sem parar. Não sabia de nada, aparentemente. E o cunhado está sob custódia. Sem confissão ainda, continua dizendo que foi um acidente. Saunders atravessou a casa, seus saltos batendo suavemente no piso de madeira. Retratos de família alinhavam o corredor, fotos de Cassandra sorrindo, Ana em seu aniversário, até mesmo uma dos três, todos sorrisos de alegria, apenas 2 anos antes. Agora, aquele mesmo corredor cheirava a luto. Ela entrou na sala de estar, onde Jordan Matthews estava sentado na beirada do sofá, a cabeça entre as mãos. Seu rosto estava manchado, as roupas amassadas, os nós dos dedos esfolados de tanto cerrar os punhos. Ele ergueu os olhos lentamente quando ela entrou. Detetive. Ele coachou. Sr. Matthews, disse Saunders, gentil mas firme, sentando-se à sua frente. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Você disse aos policiais mais cedo que sua esposa saiu de casa há uma semana? Ele assentiu fracamente. O rei me disse que ela precisava de espaço, que teve um colapso e foi para a casa da irmã. Eu estava trabalhando à noite. Eu não questionei. Não pensei. Ela inclinou a cabeça. Mas sua filha questionou. Ela lhe contou o que viu. Os olhos de Jordan se encheram de lágrimas novamente. Eu sei. Eu não quis acreditar. Pensei que era apenas trauma, confusão. Ela era tão jovem. Como ela poderia saber? Ela sabia, disse Saunders. Ela sabia melhor que todos nós. Jordan desabou de volta no sofá, enxugando o rosto. Ela veio a mim 3 vezes. Na última vez ela estava gritando. Eu gritei com ela. Disse para ela parar de falar bobagem. E o tempo todo, a Cassie estava bem ali, debaixo dos nossos pés. Saunders deixou o silêncio pairar. Então ela disse, temos causa provável para homicídio. A história do seu cunhado não bate com as evidências físicas. Não há indicação de que sua esposa saiu voluntariamente.
Nenhum vestígio dela depois daquela noite. Mas também precisamos da sua cooperação. Se ele falou com você depois do fato, ou deixou pistas que você ignorou. Jordan balançou a cabeça veementemente. Ele não me disse nada. Apenas que ela tinha ido embora, que tinha surtado. Eu nunca vi um corpo. Não vi sangue. Não pensei. Mas você o ajudou a reformar o piso? Jordan hesitou, depois assentiu lentamente. Ele disse que era uma surpresa para Cassie, que queria consertar a cozinha enquanto ela estava fora. Eu pensei que ele estava tentando consertar as coisas. Ele disse que queria que tivéssemos um novo começo. Saunders escreveu algo em seu caderno. Você precisará ficar disponível para mais interrogatórios e provavelmente será chamado como testemunha. Jordan assentiu distraidamente, mas seu olhar estava distante, atraído para a janela, onde Anna estava sentada com o policial Barnes. Ela não se mexia, apenas observava a casa da maneira como uma criança observa uma história terminar sem saber como se sentir. Naquela noite, Anna ficou com o policial Martinez e sua esposa. Eles não tinham filhos, mas fizeram uma cama para ela no quarto de hóspedes, serviram-lhe leite morno e queijo quente, e não pediram que ela falasse. Ela não disse uma palavra até a hora de dormir. O papai vai para a cadeia também? Ela perguntou em voz baixa, olhando para o teto. Martinez, sentado na beirada da cama, hesitou. Não, querida. A menos que ele tenha feito algo de errado. Anna piscou lentamente. Mas ele não me ouviu. Eu contei a ele. Contei tudo. Ele estava com medo, disse Martinez gentilmente. Às vezes, os adultos cometem erros quando estão com medo. Anna abraçou seu coelho com força. Eu também estou com medo. Mas ainda assim eu sabia o que era certo. Martinez assentiu, a garganta apertada. É isso que te torna corajosa. Nas primeiras horas da manhã, Jordan Matthews estava sozinho no quintal. A fumaça subia da fogueira onde seu cunhado tentará queimar o passado. Ele olhou para as cinzas, vendo o fantasma da mulher que amara e falhara em proteger. Suas mãos tremiam enquanto tirava algo do bolso, a aliança de casamento de Cassandra. Ele não se lembrava de quando ela parara de usá-la, mas estava na caixa de ferramentas de rei, escondida debaixo de um pano. Jordan caiu de joelhos, segurando a aliança na palma da mão, chorando no silêncio, não apenas pela mulher debaixo do assoalho, mas pelas palavras em que não acreditara, pela criança a quem falhara e pelo som de uma verdade que gritara até se quebrar. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas de renda do quarto de hóspedes do policial Martinez, projetando padrões dourados na parede. Anna estava deitada na cama, imóvel, de olhos abertos. Seu coelho aninhado sob o queixo. Ela não se movera desde que acordara, não chamara. Apenas ouvia. Lá embaixo, o cheiro de torradas e ovos enchia a casa. A esposa de Martinez, Teresa, movia-se silenciosamente na cozinha, murmurando para o marido, que estava perto da janela, olhando para a rua onde os repórteres começavam a se reunir. Eles vão persegui-lo a semana toda, murmurou Martinez, de braços cruzados. Ele merece um pouco de paz, disse Teresa à menina, especialmente. Martinez não respondeu. Em vez disso, virou-se para as escadas. Vou ver como ela está. Ele encontrou Anna sentada na cama, ainda enrolada no mesmo cobertor, os olhos pesados mas alertas. Ela não olhou para ele quando ele entrou. Bom dia, querida, disse ele suavemente, agachando-se ao seu nível. Como você está se sentindo? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, eles vão enterrá-la? Sim, disse ele gentilmente. Haverá um funeral. Você pode ir se quiser. Nós estaremos lá. Anna assentiu lentamente e depois perguntou. O papai vai? Martinez hesitou. Ele quer ir. Ele sente muita falta dela. Ela piscou para a parede. Ele chorou, mas era tarde demais. Às vezes, disse Martinez, as pessoas não entendem o que têm até perderem. Anna virou-se para ele, a voz pequena, mas certa. Mas eu entendia. Ele assentiu solenemente. Sim, você entendia. Mais tarde naquela manhã, Martinez levou Anna para a delegacia. A detetive Saunders havia providenciado uma defensora de crianças para acompanhá-la. Mas Anna insistiu em falar sozinha. Ela não se intimidou sob as luzes fluorescentes da pequena sala de interrogatório. Sentou-se ereta na cadeira, as pernas balançando um pouco acima do chão. Saunders entrou com uma pasta e um gravador. Oi, Anna. Meu nome é Detetive Saunders. Você se lembra de mim? Sim. Você estava na casa.
Olhou para as fotos. Isso mesmo. Saunders sentou-se à sua frente. Quero te fazer algumas perguntas, e você pode parar a qualquer momento. Tudo bem? Ana assentiu. Saunders ligou o gravador. Pode me contar o que você viu na noite em que sua mãe se machucou? A voz de Ana não tremeu. Eu estava no meu quarto. Ouvi gritos. Altos como quando o papai e a mamãe brigavam, mas pior. Então ouvi vidro quebrar. Rastejei até a porta. Olhei pela fresta. Saunders inclinou-se. E o que você viu? O tio Rei estava com o atiçador da lareira. A mamãe estava chorando. Ele a atingiu. Ela caiu. Ele gritou algo feio. Disse que ela arruinou tudo. Então ele parou de falar. Ela não se mexeu mais. Saunders escreveu lentamente. Seu pai viu isso? Ana balançou a cabeça. Ele não estava em casa. Ele chegou mais tarde. Você contou a ele? Sim, na manhã seguinte. Ele disse que a mamãe foi para a casa da tia Michele, mas eu sabia que não. O que aconteceu então? O tio Rei começou a fazer barulho na cozinha. Ele disse que estava consertando o piso, mas não estava. Ele a estava escondendo. Ele usou grandes lonas plásticas. Ouvi ele arrastando. Saunders fechou a pasta. Você é uma menina muito corajosa, Ana. Ana ergueu os olhos. Mas eu não deveria ter que ser. Saunders piscou, depois pegou sua mão. Não, você não deveria. Enquanto isso, na prisão do condado, Rei Matthews estava sozinho em uma sala de interrogatório. Ele parecia diferente agora, desgrenhado, pálido, com um leve tremor nas mãos. Ele não falará desde a prisão. O detetive Barnes entrou e colocou uma foto na mesa. A mão de Cassandra saindo de debaixo do azulejo. Rei desviou o olhar. Valeu a pena? Perguntou Barnes. Rei não disse nada. Você matou sua irmã, disse Barnes lentamente. Você a enterrou sob a própria cozinha dela. E para quê? Dinheiro? Controle? Rei finalmente ergueu os olhos. Ela ia nos arruinar. Queria ir embora. Levar a criança. Disse que contaria à polícia sobre os empréstimos, sobre tudo. Ia destruir nosso nome. Então você a destruiu em vez disso? A voz de Rei falhou. Era para ser um acidente. Eu não quis. Ela me empurrou. Eu a empurrei de volta. Ela bateu no balcão. Então ela parou de se mexer. Barnes cruzou os braços. E o acobertamento? Os azulejos, as mentiras. Entrei em pânico, murmurou o Rei. Ela ia contar tudo para o Jordan. Sobre o negócio, as dívidas. Eu tinha que fazer alguma coisa. De volta à delegacia, Ana estava na sala de descanso, bebendo suco de maçã. Alguns policiais passaram, oferecendo pequenos sorrisos e acenos gentis. A notícia se espalhara. A menina que expôs um assassino. A menina que disse a verdade que ninguém queria ouvir. Mais tarde naquela tarde, Jordan foi levado à delegacia. Não algemado, mas pálido e curvado. Ele pediu para ver Ana. Martinez o levou para a sala de descanso. Ana ergueu os olhos indecifráveis. Ele se ajoelhou diante dela. Oi, abobrinha. Ela não respondeu. Ele tentou novamente. Sinto muito. Não acreditei em você. Eu deveria ter acreditado. Deveria ter escutado. Ana o observava. Você disse que eu estava sonhando. Eu sei. Eu estava errado. Não queria acreditar que algo tão terrível pudesse acontecer. Sua voz saiu pequena. Eu precisava que você acreditasse em mim. Eu falei com você, sussurrou ele. Mas prometo que nunca mais ignorarei sua voz. Os lábios de Ana tremeram. Então, lentamente, ela sentiu. E pela primeira vez em dias, ela se inclinou para a frente e o abraçou. Ele a agarrou como se fosse uma tábua de salvação, as lágrimas caindo novamente. Mas desta vez, não apenas de luto, mas na frágil esperança de redenção. Atrás deles, Martinez estava em silêncio no corredor, observando, o coração pesado. Ele sabia que este caso ficaria com todos eles. Algumas histórias terminavam com um fechamento perfeito. Apenas sobreviventes e ecos, e a coragem necessária para falar através do silêncio. O funeral foi marcado para quinta-feira, apenas 4 dias após o corpo de Cassandra ser recuperado de debaixo do assoalho da cozinha. Foi um serviço pequeno realizado na mesma igreja comunitária onde Ana fora batizada, onde Cassandra uma vez cântara no coro.
O santuário era modesto, seus vitrais lançando cores suaves sobre os bancos enquanto amigos, vizinhos e colegas entravam, cada um carregando uma dor tornada mais pesada pelo silêncio que cercava sua morte. Ana sentou-se na primeira fila, as pequenas mãos cruzadas no colo, as pernas mal alcançando a beirada do assento. Ela usava um vestido preto simples e uma tiara branca que Cassandra lhe comprará para a Páscoa. Jordan sentou-se ao seu lado, a postura rígida, o rosto pálido. Ele não dormia há dias, mal falava, exceto para responder a perguntas diretas de detetives ou assistentes sociais. O luto se agarrava a ele como fumaça espessa, sufocante e inescapável. Enquanto o pastor falava recontando a generosidade de Cassandra, seu amor pela música, sua lealdade feroz à filha, Ana inclinou-se levemente em direção ao pai. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, ela se permitiu descansar nele, e Jordan gentilmente envolveu seu braço em volta dos ombros dela. Um pequeno gesto, mas uma ponte começando a ser reconstruída. Após o serviço, houve uma reunião silenciosa no salão social. O cheiro de caçarolas e biscoitos comprados em loja enchia o ar, mas ninguém tinha muito apetite. As pessoas falavam em tons sussurrados, oferecendo condolências com olhos úmidos e sorrisos incertos. A detetive Saunders estava perto dos fundos, observando. Fora convidada por Martinez não como policial, mas como uma testemunha silenciosa do rescaldo. Saunders nunca gostou de funerais. Eles a lembravam com muita frequência que a justiça nunca vinha sem que alguém já tivesse partido. Teresa Martinez ajoelhou-se ao nível de Ana perto da mesa de sobremesas. Você está aguentando firme, querida? Ana assentiu, mas sua voz saiu quase inaudível. Não quero que as pessoas a esqueçam. Elas não vão, prometeu Teresa. Sua mãe garantiu isso. Os olhos de Ana percorreram a sala. Mas e se ele sair? E se o tio Rei mentir e disser que foi apenas um erro? Teresa estendeu a mão e apertou a dela. A detetive Saunders está garantindo que a verdade permaneça forte, assim como você fez. Em outro canto, Jordan conversava com um amigo da família, um senhor mais velho chamado Curtis, que costumava trabalhar com Cassandra no planejamento da cidade. Ficamos chocados, disse Curtis, balançando a cabeça. Ela era tão cuidadosa, tão forte. Ainda não consigo entender. Acho que ela sabia que algo estava por vir, disse Jordan em voz baixa. Ela mudou nossos testamentos no mês passado. Me disse que precisávamos atualizar os arranjos de custódia, por precaução. Não pensei muito nisso na época. Você acha que ela sabia que o rei era perigoso? Jordan não respondeu. Apenas olhou para o chão, o maxilar cerrado. Naquela noite, a casa estava escura e trancada. Uma equipe da cena do crime já havia removido os azulejos restantes, catalogado cada vestígio de sangue e alvejante. Mas Jordan receberá permissão para retornar brevemente para pegar roupas para Ana, algumas lembranças. Ele não queria entrar, mas Ana insistiu em ir com ele. A casa parecia mais fria, mais vazia. Cada passo ecoava. Ana segurou a mão do pai com força enquanto se moviam de cômodo em cômodo. O quarto dela parecia intocado, ainda cheio de bonecas e livros de colorir. Mas ela parou do lado de fora da cozinha, olhando para o concreto no onde antes ficava o chão. Posso deixar uma coisa? Ela perguntou. Jordan hesitou. O que você quer dizer? Ana tirou do bolso uma pequena foto plastificada dela e de Cassandra de uma viagem à praia no verão anterior. A areia grudada em suas bochechas, ambas sorrindo largamente. Quero dar a ela, para que ela saiba que não esqueci. Jordan ajoelhou-se, com lágrimas nos olhos. Ela sabe, Ana. Ela sempre soube. Ainda assim, ele a deixou colocar a foto gentilmente no local nu. Ela sussurrou algo baixo demais para ser ouvido, depois beijou os dedos e tocou o chão. Eles passaram o resto da noite na casa dos Martinez. Teresa colocou Ana na cama enquanto Jordan se encontrava com um oficial de justiça na sala de jantar. Havia papéis de custódia para assinar, avaliações psicológicas para agendar, aconselhamento de trauma para arranjar. Jordan assinou cada página sem protestar. Ela é tudo que me resta, disse ele, a voz crua. E vou fazer tudo o que puder para consertar as coisas. No dia seguinte, a detetive Saunders e Barnes se reuniram com o promotor distrital. Eles apresentaram as evidências. Traços de sangue, o atiçador de lareira com impressões parciais, a declaração gravada de Rei e o testemunho claro e consistente de Ana. Ele está tentando fazer parecer um acidente, explicou Barnes. Mas a limpeza, a ocultação. É assassinato.
O promotor assentiu. O testemunho da criança sela o caso. Vou pedir homicídio qualificado. Vamos argumentar premeditação. E Jordan Matthews? Perguntou Saunders. Não vamos acusá-lo. Ele é um cônjuge em luto. Confiança equivocada não o torna cúmplice. Naquela tarde, Ray Matthews estava sozinho em sua cela. Seu advogado acabará de sair furioso. A fiança foi negada. O julgamento era iminente. Ray olhou para a parede de cimento, revivendo aquela noite repetidamente o grito dela, o momento em que ela bateu no balcão, a maneira como o silêncio invadiu como uma onda. Ele pensou que poderia enterrar a verdade com o corpo. Ele não contava com Anna. Enquanto isso, Anna e Jordan visitaram o túmulo de Cassandra. Levaram girassóis, os favoritos dela. Jordan ajoelhou-se ao lado da filha, a mão em seu ombro. Você fez algo que eu não consegui, disse ele. Você viu a verdade e a defendeu. Anna não respondeu. Apenas se encostou nele, observando as pétalas se moverem com a brisa. Debaixo da terra, o silêncio mantinha seu lugar, mas acima dela, a justiça começara a falar. A primeira geada do outono cobriu a grama em frente à escola Riverdale, fazendo o parquinho brilhar como uma memória açucarada. Lá dentro, as crianças entravam com casacos grandes demais para seus braços em crescimento e mochilas arrastando atrás delas. Risadas enchiam os corredores, passos ecoavam, e para a maioria das crianças, era apenas mais uma quinta-feira. Mas não para Anna. Ela caminhou silenciosamente ao lado do pai pelo corredor, a mão firmemente na dele. Seu rosto estava pálido, sério, uma expressão muito mais velha que seus anos. Jordan ajoelhou-se ao lado dela quando chegaram à porta da sala de aula, a voz gentil. Tem certeza que quer fazer isso hoje? Podemos esperar mais uma semana. Anna balançou a cabeça. Estou pronta. O coração de Jordan doeu com a firmeza em sua voz, tão semelhante à de Cassandra quando ela decidia algo. Ele beijou sua testa e a deixou ir. A sala de aula silenciou quando Anna entrou. A senhora Pierce, uma mulher gentil na casa dos 50 com cabelos prateados, ofereceu-lhe um sorriso caloroso. Bem-vinda de volta, Anna. Sentimos sua falta. Algumas crianças sussurraram. Um menino encarou. Outra menina ofereceu a Anna um lugar ao seu lado com um aceno tímido. Anna sentou-se, abriu o caderno e não olhou para trás. Lá fora, Jordan ficou nos portões da escola por um longo tempo, observando através do vidro. A decisão de mandar Anna de volta à escola fora difícil. Os terapeutas aconselharam consistência, a retomada das rotinas. Mas nada na vida de Anna era rotineiro agora. Ele a observou pegar o lápis, focada e imóvel, como se quisesse forçar o dia a parecer normal novamente. De volta à delegacia, a detetive Saunders se preparava para o julgamento. Ela e Barnes revisaram a lista de testemunhas, os registros da cadeia de custódia e a crescente pilha de depoimentos de amigos e vizinhos. Cada entrevista pintava um quadro mais completo. O ressentimento de Ray, a suspeita crescente de Cassandra, seus planos de expor discrepâncias financeiras no negócio da família. Barnes jogou uma pasta na mesa. Esta é da vizinha, o Paul Williams. Disse que ouviu uma discussão 2 dias antes da morte de Cassandra. Algo sobre "você não vai tirar tudo de mim de novo". Saunders ergueu uma sobrancelha. Isso bate com o momento da troca do piso. Ele perdeu o controle, tentou consertar depois. Barnes assentiu. Vamos martelar esse ponto no tribunal. O testemunho de Anna terá peso, mas as evidências físicas e a corroboração das testemunhas, essas são cruciais. Saunders recostou-se. Aquela criança. Não consigo tirá-la da cabeça. Ela viu seu mundo desmoronar e se manteve firme. A maioria dos adultos não conseguiria fazer o que ela fez. Enquanto isso, o dia de Anna transcorreu em silêncio. No almoço, ela sentou-se sob o grande carvalho, longe do barulho do refeitório. Seu sanduíche permaneceu intocado. A brisa puxava a barra de sua saia enquanto ela olhava para o céu, perdida em pensamentos. Uma sombra passou sobre ela. Era a senhora Pierce. Se importa se eu me sentar? Anna deu de ombros gentilmente. A senhora Pierce sentou-se, os joelhos estalando um pouco. Soube da sua mãe, disse ela suavemente. Ela costumava vir ajudar na feira do livro. Sempre trazia muffins. Anna sentiu. De mirtilo. Ela dizia que eram muffins mágicos. Eram bons, concordou a senhora Pierce. Quero que saiba que estamos orgulhosos de você. Você fez algo muito corajoso. Anna baixou o olhar. Não me sinto corajosa. Me sinto cansada.
Faz sentido, disse a senhora Pierce. Ser corajoso significa que você não está cansado. Significa que você continua, mesmo quando está. Pela primeira vez naquele dia, os lábios de Ana se curvaram. Mal, mas era um sorriso. Naquela noite, Jordan e Ana jantaram em silêncio. Queijo quente e sopa de tomate, a refeição de conforto favorita de Cassandra. Jordan tentou manter o tom leve. A sala parecia mais pesada sem a risada dela ecoando pelas paredes. Após o jantar, Ana tirou uma pasta da mochila. Dentro, um desenho feito à mão. Ela e a mãe em frente à casa, sorrindo. A janela da cozinha tinha um pequeno coração desenhado. Quero dar isto para a juíza, disse ela. Jordan piscou. A juíza? Para o julgamento. Para que eles se lembrem de quem ela era. Ele estendeu a mão, tocou a dela. É lindo. E acho que sua mãe adoraria. Ao mesmo tempo, na sala de visitas da prisão, Rei Matthew sentava-se em frente ao seu defensor público. O tom do advogado era ríspido. O promotor está oferecendo um acordo. 25 anos a perpétua. Você evita o julgamento. Evita o testemunho de Ana. Aceite. A mandíbula de Rei se contraiu. E admitir homicídio qualificado? Você confessa o acobertamento. Temos evidências de sangue. O atiçador. O testemunho de uma criança. Aquele júri vai te condenar. Acha que serão lenientes porque ela era sua irmã? Rei não respondeu. Seus olhos estavam vazios agora. Não mais defensivos, apenas vazios. Pensei que estava salvando a família, murmurou ele. Ela queria destruir tudo. Ela queria proteger a filha, disse o advogado. E agora é a filha dela que vai crescer contando a verdade que você enterrou. Do lado de fora da prisão, o vento aumentou. O outono chegará com finalidade. Ana estava na janela de seu quarto, observando as folhas caírem. Jordan entrou segurando o livro que Cassandra costumava ler em voz alta todas as noites, A Árvore Generosa. Ele sentou-se ao seu lado na cama, abriu a primeira página. Quer ler junto? Ana encostou-se nele, apoiando a cabeça em seu ombro. Enquanto ele começava, a voz tremendo um pouco, Ana fechou os olhos. A casa não estava curada. As feridas ainda estavam frescas. Mas pela primeira vez em semanas, pai e filha respiravam em ritmo. E em algum lugar, além do silêncio, o amor de Cassandra permanecia entrelaçado em suas vozes, suas memórias e agora em sua luta por justiça. 3 semanas após o funeral, as folhas se tornaram quebradiças, cobre e carmesim cobrindo as calçadas como avisos silenciosos da própria natureza. As manhãs estavam mais frias agora, e cada uma parecia pesar mais nos ombros de Jordan. Ele acordava com um suspiro. Esfregava o sono dos olhos e se virava para encontrar o outro lado da cama vazio novamente. Ana já estava lá embaixo, sentada à mesa de jantar com um caderno aberto e uma pilha de lápis de cor ao lado. Seu coelho estava por perto, uma orelha ligeiramente rasgada, mas ainda muito amado. Ela desenhava algo com traços lentos e deliberados. Jordan se aproximou em silêncio com a caneca de café na mão. No que você está trabalhando? Ele perguntou gentilmente. Um mapa, disse ela sem erguer os olhos. Um mapa para quê? Para tudo que dói. Ele congelou o coração dando um salto. Ela virou a página para lhe mostrar. Pequenas figuras de palito, prédios rotulados, escola, casa, tribunal. E no centro, um coração partido em 2. Ele sentou-se ao lado dela, colocando a mão sobre a dela. Ajuda, desenhar isso? Ana assentiu. Acho que torna menor. Eles ficaram em silêncio, deixando o momento respirar entre eles. Mais tarde naquela manhã, Jordan a levou para a terapia, sua terceira sessão no Centro de Resiliência Infantil. O prédio era colorido, projetado para fazer as crianças se sentirem seguras. Mesmo assim, Ana não largou sua mão até chegarem à porta do consultório da senhorita Leila. A senhorita Leila era paciente, de voz suave, com olhos que liam mais do que a maioria das pessoas jamais falaria em voz alta. Ela cumprimentou Ana com um sorriso caloroso e acenou para Jordan ir para a sala de espera. Lá dentro, Ana se aninhou em um puff, o coelho no colo. Tive um sonho, disse ela sem ser solicitada. Mamãe estava cantando, mas a boca dela não se movia. A senhorita Leila inclinou a cabeça. Como você se sentiu? Como se ela quisesse me dizer algo. Mas a casa estava muito barulhenta, como se as paredes estivessem gritando. Ela parecia assustada? Ana balançou a cabeça. Estava triste. Como se não quisesse mais que eu ficasse com medo. Você se sente assustada agora?
Ana hesitou. Sinto-me observada. Como se ainda houvesse algo errado, mas ninguém mais vê. A senhorita Leila se inclinou para a frente. Às vezes, quando coisas grandes acontecem, nossos corpos se lembram, mesmo que nossos cérebros tentem seguir em frente. Isso não significa que você está quebrada. Significa que você é forte. Ana não respondeu. Apenas encolheu mais os joelhos. De volta à delegacia, a detetive Saunders estava na sala de evidências revisando os arquivos finalizados do caso. O promotor confirmara que o julgamento começaria em 4 semanas. Rei Matthews recusará o acordo judicial. Ele queria um julgamento, alegando que a verdade viria à tona. Saunders zombou. A versão dele da verdade morreu no momento em que ele tocou naquele chão. Barnes entrou com uma nova pasta. Tem mais. Ele a jogou na mesa. Dentro, registros bancários mostrando que Rei havia feito uma segunda hipoteca em sua própria casa 2 dias antes da morte de Cassandra. Ele tentará cobrir um investimento fracassado, apostando em uma propriedade comercial que desabou no meio da construção. Saunders folheou os registros. Ele sabia que estava prestes a ser exposto. Cassandra deve ter descoberto. Barnes assentiu. Também encontramos e-mails. Ela ia à polícia. Tinha uma reunião agendada com uma unidade de crimes financeiros na segunda-feira seguinte. Foi por isso que ele surtou. Não apenas surtou, disse Barnes sombriamente. Planejou. Você não troca um piso e limpa um cômodo com alvejante a menos que esteja tentando fazer algo desaparecer. Naquela noite, Jordan estava em frente ao espelho do banheiro, dando nó na gravata com as mãos trêmulas. Seu reflexo o encarava mais velho, mais cansado e incerto. A audiência do dia seguinte era preliminar, mas crucial. Ele teria que encarar Rei pessoalmente. Pior, Ana talvez tivesse que falar. Ele entrou no quarto de Ana e a encontrou arrumando uma pequena mochila com seu coelho, o desenho da mãe e o mapa do coração partido. Você não precisa ir, disse ele suavemente. Ainda não. Você só irá se eles pedirem. Eu quero ir, disse Ana, fechando a mochila. Se eu não falar, talvez eles se esqueçam. Talvez ele minta de novo. Jordan ajoelhou-se na frente dela. Eles não vão esquecer. Você já garantiu isso. Ela pegou no bolso lateral a foto que colocará no chão da cozinha semanas atrás. Estava um pouco amassada, mas intacta. Ela ainda precisa de mim, sussurrou Ana. Ela não podia falar, mas eu posso. Na manhã seguinte, o tribunal zumbia com uma tensão silenciosa. Repórteres pairavam do lado de fora, murmúrios se espalhando como fumaça pelos corredores. Lá dentro, em uma sala de audiências com painéis de madeira e cantos afiados, Rei Matthews foi trazido vestindo um terno cinza em vez de um macacão, seu advogado esperando humanizá-lo. Mas nada suavizou a maneira como Ana o olhou do banco das testemunhas. Ela sentou-se com as mãos cruzadas, as pernas balançando logo acima do chão. Quando perguntada se sabia por que estava ali, ela respondeu, porque o chão disse a verdade quando ninguém mais o faria. Leves suspiros ecoaram pela sala. Sua voz não tremeu enquanto recontava a noite em que ouviu os gritos, viu a sombra se mover pelo chão, assistiu ao corpo de sua mãe desaparecer sob azulejos e mentiras. Rei nunca olhou para ela. Jordan observava, as mãos firmemente entrelaçadas. A juíza convocou um recesso logo após Ana terminar. Saunders se aproximou deles no corredor. Ela se saiu perfeitamente, disse Saunders. Aquele tribunal acabou de ver como é a coragem. Jordan se abaixou e beijou a testa da filha. Estou orgulhoso de você. Mais do que já estive. Ana o abraçou. Você acha que ela sabe? Ele engoliu o nó na garganta. Ela sabe, querida. Ela sempre soube. E no final do corredor, em uma sala destinada à justiça, a verdade, uma vez enterrada, começara a se erguer, sem medo, na voz de uma criança que se recusou a ser silenciada. O tribunal esvaziou-se lentamente naquela tarde, o zumbido do testemunho de Ana ainda pairando como o tremor de um terremoto silencioso. Repórteres sussurravam seu nome em voz baixa. Desenhistas de tribunal furiosamente adicionavam os toques finais aos esboços que já capturavam sua pequena figura, ereta e inabalável, sob juramento. Lá fora, o ar ficará amargamente frio, o céu pesado com o cinza do final do outono. Jordan estava ao lado dos degraus do tribunal, o casaco bem fechado, observando Ana olhar para as colunas de pedra, como se tentasse entender o que elas representavam. Ela segurava seu coelho perto, a orelha puída presa em sua mão como uma armadura. Você foi incrível, disse ele.
Ela não respondeu imediatamente. Então, suavemente, ele não olhou para mim nenhuma vez. Jordan olhou para trás, em direção às portas. Isso diz mais sobre ele do que sobre você. Eles caminharam em silêncio até o carro, os passos de Ana lentos, deliberados. Enquanto dirigiam para casa, ela olhava pela janela, acompanhando o borrão de árvores e faróis distantes. Jordan queria preencher o silêncio com garantias, mas agora sabia que não adiantaria. Às vezes, o que ela mais precisava não era de palavras, mas de ser ouvida quando escolhesse falar. Quando chegaram em casa, Ana foi direto para o quarto, tirando o caderno da mochila. Ela começou a escrever novamente, não desenhando desta vez, mas frases, linhas curtas, observações. O chão não mentiu. Minha voz encontrou frestas no silêncio. Ele a enterrou, mas a casa se lembrou. Lá embaixo, Jordan ligou para Saunders. Ela está bem? Perguntou Saunders. Está firme, disse ele. Mais quieta hoje. Mas sabia exatamente o que queria dizer. Obrigado por prepará-la. Ela fez isso sozinha, respondeu Saunders. Há algo na Ana. Ela tem uma clareza que a maioria dos adultos perde. Acho que ela nem percebe o quão poderosa é. Jordan encostou-se no balcão da cozinha, olhando para o espaço onde Cassandra costumava virar panquecas nas manhãs de domingo. Fico pensando, se eu tivesse apenas olhado mais de perto, ouvido mais cedo. Você estava tentando sobreviver, disse Saunders gentilmente. O luto e a manipulação podem nublar até as mentes mais claras. Ele suspirou. Não é uma desculpa. Ela veio a mim, me contou exatamente o que viu, e eu a ignorei. Ela não precisa de um pai perfeito, disse Saunders. Ela precisa daquele que apareceu depois. E você apareceu. O julgamento avançou mais rápido do que o esperado. Com o testemunho de Ana e as evidências esmagadoras, a defesa tinha poucas opções. Mesmo assim, Rei se recusou a se declarar culpado. Sua equipe jurídica tentou mudar a narrativa, sugerindo que a morte de Cassandra fora um acidente, que o pânico e o medo levaram a um acobertamento, não a malícia. Mas cada prova, cada cronograma e cada palavra de Ana desmantelavam essa história. Uma semana depois começaram as alegações finais. Jordan e Ana sentaram-se na primeira fila. Ana segurava a mesma foto dela e de Cassandra à praia, a brisa, a felicidade intocada pelas sombras. A promotora levantou-se calmamente diante do júri. Isto não é apenas sobre sangue, alvejante e azulejos quebrados, começou ela. É sobre o que acontece quando o controle se transforma em crueldade, quando o medo das consequências se torna justificativa para o silêncio. Rei Matthews não matou apenas sua irmã. Ele enterrou a verdade dela, esperando que sua voz permanecesse lá embaixo com ela. Mas ele não contava com a voz de uma garotinha. Ela gesticulou para Ana. Uma criança que viu o que nenhum de nós pôde, que falou quando todos os outros permaneceram em silêncio. E essa voz, essa verdade. É por isso que estamos aqui hoje. O júri deliberou por menos de 4 horas. Naquela noite, enquanto a escuridão se arrastava pelas bordas da cidade, eles retornaram com um veredicto. Na acusação de homicídio qualificado, leu o presidente do júri: consideramos o réu, Raymond Matthews, culpado. Uma respiração coletiva foi liberada no tribunal. Jordan apertou a mão de Ana. Ela não chorou, não sorriu, apenas fechou os olhos e segurou a foto com mais força. Rei permaneceu com o rosto de pedra, imóvel, enquanto o veredicto era lido. Mas Jordan viu piscar em seus olhos o momento em que ele percebeu que a mentira havia chegado ao seu limite. Do lado de fora do tribunal, as câmeras de notícias filmavam, as luzes piscando enquanto Saunders dava uma breve declaração. Este caso nunca foi apenas sobre um crime, disse ela. Foi sobre a força de uma criança que se recusou a deixar a verdade morrer com sua mãe. Mais tarde naquela noite, de volta à casa, Jordan encontrou Ana sentada no sofá de pijama, folheando um velho álbum de fotos da família. Sua expressão era calma, mas seus olhos demoravam em cada página, como se memorizasse cada centímetro do rosto de sua mãe. Ele sentou-se ao seu lado, cruzando as mãos. Você se sente melhor? Ele perguntou. Ana pensou por um longo momento. Sinto-me mais leve, mas ainda sinto falta dela. Jordan assentiu, engolindo em seco. Eu também, todos os dias. Ela fechou o álbum e se encostou nele. Acho que ela nos ouve, disse Ana em voz baixa. Acho que ela sabe que dissemos a verdade. Jordan envolveu os braços em volta dela, puxando-o para perto. Ela sabe, sussurrou ele. Ela sabe que você foi a voz dela quando ninguém mais podia ser.
E pela primeira vez em semanas, no conforto silencioso de sua sala de estar, pai e filha não se sentiram assombrados, mas abraçados pela memória, pela verdade e pelo eco de um amor poderoso demais para ser enterrado. A casa ficará mais silenciosa desde o fim do julgamento. Não da maneira que o silêncio costuma carregar o luto, mas de uma forma que abria espaço para respirar novamente. O assoalho não mais rangia sob o peso dos segredos, e o ar da sala, antes pesado com tensão não dita, agora mantinha uma calma cautelosa, como paredes esperando para confiar de novo. Ana voltou ao seu quarto em uma manhã fria e parou na porta, olhando para o local onde o chão costumava carregar algo mais por baixo. Os azulejos haviam sido trocados não perfeitamente, mas com cuidado. O empreiteiro se oferecerá para refazê-los de graça, depois de ouvir sobre o caso no noticiário. Ela se ajoelhou, colocou a palma da mão suavemente na madeira quente. Você precisa mais se lembrar do mal, sussurrou ela. Eu me lembrarei por você. Lá embaixo, Jordan preparava o lanche dela enquanto ouvia um podcast algo sobre trauma infantil e resiliência. Ele não costumava ouvir coisas assim, mas agora cada artigo, cada entrevista, parecia uma ponte para entendê-la melhor, para ser o tipo de pai que Cassandra gostaria que ele se tornasse. Ana desceu já vestida, usando a pulseira que sua mãe fizera com pequenas contas rosa e douradas. Quero levar biscoitos para a escola hoje, anunciou ela. Jordan piscou. Você vai assar? Ela assentiu. Para a senhora Pierce. Ela chorou quando eu lhe dei meu poema na semana passada. Ele sorriu suavemente. Faremos isso esta tarde. Vou te buscar mais cedo. Na escola, Ana foi recebida como alguém que retorna de uma viagem. Seus colegas, agora instruídos sobre como tratar o trauma com cuidado, sorriram e acenaram. Alguns até a abraçaram sem dizer uma palavra. Ela sentou-se em silêncio durante as aulas, mas na hora da redação, preencheu 3 páginas. O tema era simples. O que significa bravura para você? Ela escreveu: bravura é quando você é pequeno, mas sua voz é grande. É quando ninguém acredita em você, mas você fala mesmo assim. É quando você entra em um tribunal e diz o que é verdade, mesmo que a pessoa que você ama esteja sentada atrás da mesa errada. Bravura é ter medo e ainda assim aparecer. Mais tarde naquela tarde, de volta à casa, ela e Jordan fizeram biscoitos na cozinha. A casa se encheu com o cheiro doce e amanteigado de canela e açúcar mascavo. Jordan observou Ana colocar cuidadosamente a massa na assadeira, seus movimentos deliberados, como se estivesse moldando mais do que apenas uma sobremesa. Entre as fornadas, ela olhou para ele. Você acha que algum dia vou parar de sentir falta dela? Ele secou as mãos e se ajoelhou ao lado dela. Não, mas acho que sentir falta de alguém significa que eles deixaram algo bom para trás. Ela pensou por um segundo. Como migalhas. Ele riu com a garganta embargada. Sim, como migalhas. Naquela noite, enquanto se aninhavam no sofá, assistindo a vídeos caseiros antigos no laptop de Jordan, a voz de Cassandra encheu a sala. Diga, mamãe, a versão em vídeo dela insistia, segurando a bebê Ana no colo. Mamãe, ecoou a bebê Ana balançando. Jordan riu baixinho. Ela passou aquela gravação em loop a semana inteira que você disse isso. Ana não riu. Em vez disso, olhou para a tela. Ela tinha os mesmos olhos que eu. Tinha, disse Jordan. A mesma faísca. O mesmo fogo teimoso. Eles se sentaram sob a luz bruxuleante da tela, o tempo se dobrando sobre si mesmo, memória e presença dançando como sombras nas paredes. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Rei Matthews estava em uma cela de concreto com nada além de uma cama de aço e o tic-tac da luz do teto. O julgamento terminara, o veredito era final, mas o silêncio aqui era diferente e inflexível, não pesado de luto, mas denso de consequências. Ele não mais revivia a noite em sua cabeça. Agora ele revivia o testemunho de Ana, a firmeza em sua voz, a maneira como ela nunca desviou o olhar. Ele se lembrava de como costumava afagar sua cabeça, chamá-la de garotinha, dar-lhe uma colher extra de sorvete quando a mãe não estava olhando. Ela uma vez o olhara com confiança. E agora, ela era a razão pela qual o mundo sabia o que ele fizera. Ele não a amaldiçoou por isso. Ele amaldiçoou a si mesmo, por pensar que poderia esconder uma tempestade sob azulejos e chamar de paz. De volta à casa deles, Ana deitou na cama, olhando para o teto, o coelho ao seu lado. O vento batia levemente na janela. O luar cortava seu chão. Mãe, sussurrou ela, estamos bem agora. Prometo. No corredor, Jordan parou do lado de fora do quarto dela.
tendo ouvido sua voz pela fresta. Ele não entrou, não interrompeu. Apenas colocou a mão na moldura da porta, fechou os olhos e ofereceu um agradecimento silencioso à mulher que criará a filha forte o suficiente para carregar a verdade, mesmo quando o mundo tentou enterrá-la. Nas semanas que se seguiram, cartas começaram a chegar. Uma de uma professora em Ohio, que leu a história de Anna para sua turma. Outra de uma mulher na Geórgia, que deixou o marido abusivo após encontrar coragem no testemunho de Anna. E uma de um homem no Texas que simplesmente escreveu: "Obrigado por me ensinar a ouvir minha filha." Jordan guardou todas em uma caixa rotulada, vozes que cresceram. Anna não lia todas as cartas, mas as que lia, ela guardava em seu diário com pequenas estrelas nos cantos, como se fossem mapas levando a algo que ela ainda não alcançara. O mundo não esqueceu Cassandra Matthews. Não por causa de manchetes ou filmagens, mas por causa de uma menina que disse a verdade quando mais importava. E nos cantos silenciosos de seu lar reconstruído, a voz de Anna ainda permanecia não como um eco de dor, mas como um lembrete de que até as menores verdades, quando ditas com coragem, poderiam rasgar o mais escuro silêncio. Fazia quase 2 meses desde o veredito e, no entanto, nos espaços silenciosos da casa, ainda havia momentos em que o silêncio sussurrava como se tivesse uma história para contar. Anna agora sabia a diferença entre o silêncio que conforta e o silêncio que avisa. E este era o primeiro, do tipo que a envolvia quando se aninhava no travesseiro, ou quando pousava a mão no novo assoalho da cozinha e se lembrava de onde a verdade viverá, logo abaixo. Ela estava escrevendo novamente, não apenas em seu caderno, mas agora em cartas. Cartas que nunca pretendia enviar, cartas para sua mãe. Querida mamãe, começava uma, escrita em sua cuidadosa caligrafia circular. Eu contei ao mundo o que aconteceu. Falei alto e não chorei. Mas agora, quando o mundo está quieto, sinto mais falta do seu sussurro do que de qualquer outra coisa. Quero que saiba que o papai está se esforçando muito. Ele ainda erra com a roupa, no entanto. Ela guardou aquela carta atrás do desenho do coração partido. O mapa que fizera semanas atrás agora tinha novas linhas, novos destinos adicionados em marcador azul. Esperança, bravura, primeiro sorriso após a verdade, e, onde o amor não parte. Jordan estava na garagem, remexendo em caixas que Cassandra guardara anos atrás. Ele não conseguirá abri-las antes, não quando ela estava viva, e certamente não logo depois que ela se foi. Mas hoje, algo dentro dele dizia que era a hora. Ao levantar a tampa de uma rotulada, Anna, anos de bebê, um cheiro subiu, talco de bebê, lavanda seca, tempo preservado em um sussurro. Dentro, macacãozinhos, pulseiras de hospital, um medalhão com uma foto do primeiro sorriso desdentado de Anna. E então ele encontrou um caderno. A caligrafia de Cassandra cobria as páginas, cursiva suave, organizada por data. 11 de março. Jordan ainda acha que a primeira palavra de Anna será papai, mas estou determinada a vencer esta. 4 de maio. Anna chorou a noite toda. Estou cansada, mas há algo sagrado nesse tipo de exaustão. Significa que ela está aqui. Ela é nossa. 15 de agosto. Ray visitou hoje. Ele está inquieto. Algo está errado. Não confio naquele novo negócio dele. Preciso investigar mais a fundo. Jordan congelou naquela última entrada. Ele folheou mais páginas. Cassandra anotara suas suspeitas, suas observações sobre o comportamento de Ray, mudanças nos registros financeiros, telefonemas sussurrados. Ela sabia. Vira o que estava por vir e tentará se preparar. Ele ficou ali por um longo tempo, o caderno no colo, o luto ressurgindo, mas agora moldado com clareza, não o caos do "e se", mas a dor de saber que ela tentará protegê-los até o fim. Naquela noite, ele entregou o caderno a Saunders. Não sei se isso ajuda em algo legalmente, disse ele, mas é a voz dela. Deve ser ouvida. Saunders o pegou com cuidado, folheando as páginas com uma reverência que nem sempre trazia para as evidências. Não mudará o veredicto, mas valida cada palavra que a Anna disse. E mais do que isso, dá a Cassandra a sua vez de falar. Na escola, Anna fora convidada a compartilhar uma história pessoal para uma assembleia especial sobre heróis. Quando sua professora perguntou se ela queria participar, ela não respondeu de imediato. Naquela noite ficou acordada olhando para o teto. Papai, sussurrou ela. Jordan se mexeu. Sim. A mamãe estava com medo naquela noite? Ele se virou para ela, a voz baixa e firme. Talvez, mas acho que ela também foi corajosa. Porque ficou com você. Porque tentou fazer o que era certo, mesmo quando era difícil.
Ana assentiu lentamente. Quero contar isso às pessoas. Não sobre o que o tio rei fez, mas sobre como a mamãe lutou silenciosamente. E como ela me ensinou. Na manhã seguinte, ela estava no palco em frente a toda a escola. Seu coelho na mochila, seu desenho no bolso como um talismã. Minha mãe costumava dizer que as pessoas mais fortes nem sempre rugem. Às vezes, elas sussurram. Às vezes, elas apenas continuam de pé mesmo quando ninguém vê. Ela fez uma pausa, olhando para o mar de rostos. Aprendi que ser corajoso não é sobre ser barulhento. É sobre dizer a verdade, mesmo quando sua voz treme. É sobre amar alguém o suficiente para proteger sua história quando eles não podem. O auditório estava silencioso. Não pesado, mas parado. Ouvindo. E quando ela terminou, os aplausos que se seguiram não foram estrondosos. Foram calorosos, constantes, como uma batida de coração. Após a assembleia, sua professora a abraçou, os olhos marejados. Você vai ajudar muitas pessoas um dia, Ana. Ana sorriu suavemente. Talvez, mas acho que já ajudei. Naquele fim de semana, Jordan a levou ao jardim comunitário que Cassandra costumava visitar. Ana plantou um girassol ali, apenas um, mas erguia-se alto e brilhante contra o inverno que se aproximava. Ao caminharem para casa, ela olhou para ele. Podemos fazer algo todos os anos para lembrá-la? Ele apertou sua mão. Plantaremos um toda a primavera. E nos espaços silenciosos entre o coração partido e a cura, Ana descobriu que nem tudo que é enterrado permanece desaparecido. Algumas verdades crescem, alguns amores permanecem enraizados, e algumas vozes, quando finalmente libertadas, nunca param de florescer. O inverno se instalou na cidade como um velho amigo que retorna sem ser convidado, mas esperado. A geada se agarrava às janelas em teias delicadas todas as manhãs, e o cheiro de fumaça de lenha se espalhava pelo bairro como uma lembrança. Jordan passará a acordar cedo, pouco antes de o sol espreitar sobre os telhados, para se sentar à mesa da cozinha com uma xícara de café e ouvir a quietude. Nesta manhã, ele não estava sozinho. Ana entrou na sala enrolada em seu roupão de flanela, o cabelo emaranhado de sono. Ela não disse nada a princípio. Simplesmente subiu na cadeira oposta a ele e apoiou o queixo nas mãos. Poderíamos visitá-la hoje? Ela perguntou, a voz suave, mas clara. Jordan pousou a caneca. O cemitério? Ana assentiu. Quero ler algo para ela. O céu ainda estava cinza quando chegaram ao pequeno e silencioso cemitério na periferia da cidade. A lápide de Cassandra era simples, apenas seu nome, suas datas de nascimento e morte, e as palavras amada além da medida. A neve cobria as bordas do mármore, derretendo lentamente sob o sopro de Ana enquanto ela se ajoelhava ao lado. Ela tirou um pedaço de papel dobrado do bolso e começou a ler. Querida mamãe, eu contei a eles tudo, mesmo quando doeu. Contei o que você disse sobre ser forte e honesta mesmo com medo. E acho que finalmente entendo agora. Você não estava apenas me protegendo. Estava me ensinando a ficar de pé, mesmo quando se está sozinha. Eu não estou mais sozinha. O papai ouve agora. Ele ouve de verdade. Sinto falta da sua voz todos os dias, mas a ouço em meu coração. E espero que você ouça a minha também. Com amor. Ana. Ela pressionou a carta suavemente no solo, sua luva afastando uma folha perdida. Jordan estava atrás dela, incapaz de falar. Em vez disso, colocou a mão em seu ombro e simplesmente ficou ali com ela, duas sombras na tela branca do inverno. Mais tarde naquela semana, a detetive Saunders visitou a escola para falar sobre verdade e coragem. A diretora a convidará pessoalmente, inspirada pela história de Ana e pelo crescente interesse da escola em educação emocional. Saunders estava hesitante. Não estava acostumada a falar com crianças, mas a coragem de Ana despertara algo nela. Se aquela garotinha podia dizer a verdade em um tribunal, certamente ela conseguiria lidar com um ginásio escolar. A assembleia foi realizada no mesmo local onde Ana fizera seu próprio discurso. Saunders ficou diante de fileiras de olhos curiosos e professores ansiosos. Ela respirou fundo. Há um ditado na polícia: fatos falam, mentiras gritam. Mas aprendi recentemente que às vezes a voz mais silenciosa, aquela que treme, é a que muda tudo. Ela lhes contou sobre Cassandra, sobre uma família que parecia perfeita por fora e uma garotinha que viu o que ninguém mais via. Ela não usou nomes. Não precisava. Coragem nem sempre é um grande gesto, concluiu ela. Às vezes é uma criança sentada em um tribunal,
olhando nos olhos de alguém em quem confiava e dizendo: eu me lembro do que aconteceu, e vou fingir que não aconteceu. Esse é o tipo de bravura que gera mudança real. Após a palestra, ela encontrou Ana no corredor. A menina esperara em silêncio, as mãos nos bolsos da jaqueta. Você mandou bem, disse Ana, sorrindo timidamente. Saunders riu. Vindo de você, isso significa muito. Fico feliz que você me ouviu naquele dia, disse Ana. Saunders ajoelhou-se para que ficassem olho no olho. Fico feliz que você não me deixou parar de ouvir. Naquela noite, Ana sentou-se em seu quarto sob um cobertor, o coelho aninhado ao seu lado, ouvindo uma fita cassete que encontrara enterrada em uma das velhas caixas de joias de sua mãe. Era a voz de Cassandra cantando canções de ninar. A fita chiava, mas a melodia flutuava pelo ar como a luz de uma vela em um quarto escuro. Jordan estava na porta, de braços cruzados. Pensei que tínhamos perdido isso, disse ele em voz baixa. Ana sorriu. Estava apenas escondido. Ele entrou, sentou-se ao seu lado e ouviu. Pela primeira vez desde o julgamento, a casa não parecia apenas segura, parecia cheia. Não de barulho, mas de memória, de amor se estendendo além do tempo. Enquanto a fita tocava, Ana encostou-se no pai. Você acha que ela tem orgulho de nós? Ela perguntou. Jordan não respondeu de imediato. Ele olhou ao redor do quarto para os desenhos, as cartas, as fotos, a vida que ainda florescia apesar de tudo. Acho que ela está mais do que orgulhosa, sussurrou ele. Acho que ela está em paz. E no silêncio que se seguiu no calor de seu pequeno e corajoso lar, os ecos do amor de Cassandra continuaram a tocar, não assombrando, mas curando. Não um sussurro de perda, mas uma promessa levada adiante. Janeiro se instalou com um aperto gelado. A neve que cobria os telhados e as calçadas caía em flocos pesados que pareciam silenciar toda a cidade. A escola foi cancelada por 3 dias e Jordan trabalhou de casa enquanto Ana se refugiava em um forte de cobertores que eles construíram na sala de estar. Era feito de almofadas de sofá, lençóis e um fio de luzes de Natal antigas, uma fortaleza encantada brilhando em laranja suave e rosa contra as vidraças cinzentas. Lá dentro, Ana sentava-se de pernas cruzadas, o caderno no colo, o coelho debaixo do braço. Ela começara algo novo, algo maior que poemas ou desenhos. Um livro. Ainda não tinha título, mas tinha um tema: lembrar a verdade para que os outros não a esquecessem. Quero contar a história dela, disse ela a Jordan durante o almoço. Mas não apenas a parte triste. Ele ergueu os olhos do sanduíche. Quer dizer, da mamãe? Ana assentiu. Quero que as pessoas saibam que ela sorria, que fazia o melhor macarrão com queijo, que me deixava ficar acordada até tarde quando havia tempestades. Os olhos de Jordan se suavizaram. Ela gostaria disso. Ela costumava dizer que as histórias fazem as pessoas viverem mais, mesmo que não estejam mais aqui. Ele não respondeu imediatamente. Simplesmente estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Naquela tarde, enquanto Ana lia em voz alta um capítulo que escrevera, o caminhão do correio derrapou um pouco ao frear do lado de fora. Jordan saiu para a varanda para pegar a correspondência. Entre a pilha usual de cupons, contas e boletins informativos, havia um envelope grande, amarelado nas bordas e com carimbo de meses antes. Ele congelou ao ver o remetente. Cassandra Matthews. Datado de 1 semana antes de sua morte. Suas mãos tremeram ao abri-lo. Dentro, uma carta endereçada a ele, escrita à mão em sua caligrafia cursiva familiar. Ele sentou-se na beirada do sofá, a página tremendo em suas mãos. Meu amor. Se você está lendo isto, significa que algo aconteceu. Tenho tido essa sensação crescente no peito ultimamente, como um sussurro que não consigo nomear. O comportamento do rei está estranho. Estou fazendo anotações. E estou sendo cuidadosa. Mas queria que você tivesse isto. Por favor, não se culpe. Você sempre tentou ver o melhor nas pessoas. Essa é uma das razões pelas quais me apaixonei por você. Mas se algo der errado, prometa que vai ouvir a Ana. Ela vê mais do que as pessoas percebem. Amo vocês dois com todo o meu ser. Por favor, diga a ela sempre que tiver chance. Com todo o meu coração. Cass. Jordan leu 3 vezes antes de se mover. Lágrimas brotaram em seus olhos. Pela primeira vez em semanas, ele se permitiu desmoronar. A voz de Cassandra, embora escrita, parecia tão presente que fez a sala respirar de forma diferente.
Era como se ela tivesse cronometrado suas palavras perfeitamente, enviando amor para o espaço entre suas feridas em cicatrização. Ele foi até Ana, que o olhou com curiosidade. Sem uma palavra, ele lhe entregou a carta. Ela leu lentamente, os lábios se movendo sem som. Quando terminou, segurou-a perto do peito. Ela sabia, sussurrou Ana. Ela sabia que eu falaria. Jordan sentou-se ao seu lado, puxando-a para seus braços. E ela sabia que nós ouviríamos. Por dias, a carta permaneceu na lareira, emoldurada em vidro. Não era uma relíquia, era um guia. E enquanto Ana continuava a escrever seu livro, as palavras de Cassandra se tornaram a fundação. Na semana seguinte, a diretora convidou Jordan e Ana para falar em uma conferência de educadores de todo o distrito sobre salas de aula informadas pelo trauma. Jordan hesitou a princípio, incerto se seria pedir demais de sua filha. Mas quando lhe contou, Ana não hesitou. Se isso ajudar os professores a ouvirem melhor seus alunos, disse ela, então eu quero ir. No dia da conferência, eles estavam lado a lado em um pequeno auditório, cheio de professores, conselheiros e administradores. Jordan abriu com algumas palavras sobre sua jornada da negação à escuta. Então entregou o microfone a Ana. Eu costumava pensar que os adultos sempre sabiam o que era verdade, começou ela. Mas às vezes eles também têm medo. Às vezes eles não sabem como ouvir as vozes pequenas. É por isso que temos que continuar dizendo a verdade, mesmo quando ela é pequena. Ela falou sobre sua mãe, seu tio, o assoalho e o tribunal. Mas também falou sobre livros e poemas, e como sua professora a abraçou no dia em que ela chorou durante a aula de matemática. Quando alguém escuta, disse ela, isso te torna mais corajoso. Depois formou-se uma fila, educadores querendo agradecê-la, abraçá-la, perguntar como fazer melhor. Ana ouviu com a graça silenciosa de alguém que já havia passado por mais do que muitos deles jamais entenderiam. No caminho para casa, Jordan olhou para o lado e perguntou, você está bem? Ana sorriu fracamente. Acho que, gosto de ajudar. Naquela noite, de volta à casa, ela terminou a última página de sua história. Deu-lhe o título de A Casa que Falou. E abaixo do título, escreveu uma dedicatória. Para a mamãe que plantou a verdade e para o papai que finalmente a regou. Enquanto a neve engrossava do lado de fora, pai e filha sentaram-se juntos sob o mesmo forte de cobertores de sempre, o mundo ao redor deles silencioso. Mas dentro daquele silêncio não havia mais medo. Apenas calor, apenas memória, apenas o som de uma nova história criando raízes. A neve havia derretido em longas poças cinzentas junto ao meio-fio, deixando para trás galhos nus e o cheiro de terra descongelada. A primavera ainda não chegará completamente, mas havia sinais, pequenos brotos verdes espiando pelo solo no jardim comunitário, pássaros cantando em um ensaio precoce de suas canções de primavera. Dentro de casa, a vida também havia suavizado. Não mais girava em torno de luto ou medo, mas de reconstrução e lembrança. Jordan tirara uma folga do trabalho, algo que nunca se permitirá antes. Passava as manhãs ajudando Ana com seu livro, e as tardes reformando a velha garagem para transformá-la em um ateliê, algo que Cassandra uma vez sonhara. Ele se movia devagar, deliberadamente, como se cada prego cravado na madeira fosse uma promessa ao passado e ao futuro deles. Numa tarde tranquila, Ana entrou na garagem com uma caixa de papelão nos braços. Estava cheia de seus desenhos, cartas e páginas de seu livro. Acho que este é o primeiro capítulo, anunciou ela. Jordan ergueu os olhos de onde estava lixando um banco antigo. Aquele que você mostrou para sua professora? Ana balançou a cabeça. Um novo. Sobre o dia em que a casa parou de ter medo. Ela entregou a ele e sentou-se de pernas cruzadas no chão, limpando a serragem de suas calças jeans. Jordan sentou-se ao seu lado, limpando as mãos em um pano antes de desdobrar a página. Ela o observava ler, a expressão calma, mas focada. No capítulo, Ana descrevia como entrou em casa no dia seguinte ao fim do julgamento. Ela sentirá algo estranho, não pavor, mas um respiro. A casa não mais tremia quando ela abria a porta. Ela havia exalado finalmente, como se ela também estivesse segurando algo. É lindo, disse Jordan, a voz rouca. É verdade, respondeu Ana. Naquela noite, enquanto o crepúsculo se instalava sobre o bairro, eles visitaram o canteiro de Cassandra. O solo ainda estava úmido da neve derretida. Ana carregava um pacote de sementes de girassol e uma pequena pá. Ajoelhou-se ao lado do local onde a flor do ano anterior se erguera alta e começou a cavar. E se elas crescerem desta vez?
Ela perguntou. Jordan ajoelhou-se ao seu lado. Então tentamos de novo na próxima primavera. Ela olhou para ele. É isso que é a cura? Tentar de novo? Ele sorriu suavemente. Exatamente isso. Eles plantaram as sementes em silêncio, da maneira como as pessoas rezam quando não precisam de palavras. Depois, sentaram-se no banco do jardim, as mãos ainda sujas de terra. Jordan observou o céu passar de dourado a azul, a anil. Eu já te contei sobre o dia em que sua mãe encontrou este jardim? Ele perguntou. Ana balançou a cabeça. Ela estava voltando do trabalho, cansada, com as compras em uma mão e seu carrinho na outra. Você era apenas um bebê. E ela viu este pedaço de terra, coberto de mato selvagem, mas disse que algo lhe dizia que poderia ser mais. Então, ela voltou no dia seguinte e começou a arrancar as ervas daninhas. Os olhos de Ana se arregalaram. Sozinha? Todos os dias. Por semanas. As pessoas achavam que ela era louca, mas ela viu algo que nenhum de nós viu. Ana olhou para o solo, as mãos repousando sobre a terra. Como eu, com o assoalho. Jordan virou-se para ela, o coração transbordando. Exatamente assim. Com o passar dos dias, o livro de Ana começou a tomar forma. Sua professora a ajudou a editar, Jordan revisava à noite. E a biblioteca local se ofereceu para sediar uma pequena leitura assim que estivesse pronto. Ana escolheu o título, O que a casa lembrava. Não é só sobre a nossa casa, explicou ela. É sobre todo lugar que guarda uma verdade. Toda voz que se calou, mas não desapareceu. No dia da leitura, a biblioteca estava cheia. Não lotada, mas cheia da maneira que importava amigos da família, vizinhos, professores e estranhos que acompanharam sua história através de sussurros e manchetes. Jordan ficou no fundo, o telefone desligado, as mãos entrelaçadas. Ana foi para a frente da sala, o livro apertado nas mãos. Ela respirou fundo e começou. Em algumas histórias, o herói usa uma capa. Na minha, ela usava um avental e cantava enquanto dobrava a roupa. Ela não era perfeita, mas era poderosa, porque amava com todo o coração e dizia a verdade, mesmo quando ninguém queria ouvir. E quando ela não pôde mais falar, eu falei. Ela leu 2 capítulos, um sobre o julgamento e outro sobre sua mãe plantando calêndulas do lado de fora da casa, sussurrando para cada uma como se fossem velhas amigas. Havia lágrimas na plateia e sorrisos do tipo que nascem ao sermos lembrados de que a esperança nem sempre ruge. Às vezes, ela sussurra dos lábios de uma criança. Após a leitura, uma mulher se aproximou deles. Tinha cabelos grisalhos e um cachecol rosa-choque. Minha filha tem 11 anos, disse ela. É quieta. Sempre desenhando. Sempre observando. Acho que ela talvez veja mais do que eu. Ana sorriu gentilmente. Então ela já é forte. De volta à casa, Jordan colocou o livro de Ana ao lado do caderno de Cassandra em uma pequena caixa de madeira na prateleira. Não era um santuário. Não mais. Era um legado, um lembrete de que o amor, uma vez falado, nunca realmente se desvanece. Enquanto Ana se preparava para dormir naquela noite, ela ficou na janela, olhando para a rua silenciosa. A lua lançava uma luz suave sobre o jardim abaixo. Ela pressionou a mão contra o vidro. Boa noite, mamãe sussurrou. Eu terminei. E embora não houvesse voz em resposta, o vento aumentou gentilmente, roçando a casa de uma maneira familiar. Não fria, não assustadora. Apenas presente, como se algo estivesse dizendo, eu também me lembro. A primavera floresceu completamente nas semanas que se seguiram, pincelando as calçadas com pétalas e despertando as árvores em explosões de verde suave. As mudas de girassol de Ana romperam a terra no canteiro de Cassandra, alcançando o céu como se lembrassem o calor do toque de uma mãe. O livro, O que a casa lembrava, foi mais do que um marco pessoal. Após a leitura na biblioteca, a notícia se espalhou para além de sua pequena cidade. Uma professora de um distrito vizinho solicitou cópias. Um grupo de terapeutas local pediu para usar trechos em grupos de apoio para crianças. E então, uma produtora de um programa de rádio regional chamado Linhas da Verdade entrou em contato. Gostaríamos muito de entrevistar a Ana, disse a mulher. Sua voz ao telefone era gentil, clara, reverente. Apenas para falar sobre coragem, sobre contar histórias. Ela não precisa discutir os detalhes do caso, a menos que queira. Jordan hesitou. Ela tem apenas 10 anos. Entendo perfeitamente. Mas a maneira como ela conseguiu transformar sua dor em algo significativo. Achamos que poderia ajudar outras pessoas.
Ele contou a Ana naquela noite, incerto de como ela responderia. Ela sentou-se em silêncio por um momento, as mãos traçando a borda do livro em seu colo. Vou ter que falar sobre o tio Rei? Só se você quiser, disse Jordan. Eles só querem ouvir sua história. Ana assentiu lentamente. Então acho que eu quero. Eles chegaram ao estúdio de rádio na semana seguinte, localizado no segundo andar de um antigo prédio de tijolos no centro da cidade. Ana usava seu suéter azul, aquele que Cassandra tricotara no inverno antes de tudo mudar. Jordan sentou-se com ela na sala de espera, segurando sua mão, nenhum dos dois falando muito. Quando chegou a hora, a produtora, uma mulher alta com tranças prateadas e olhos grandes e gentis, os conduziu à cabine. O apresentador era um homem chamado Marcos Linnea, uma voz que Ana já ouvirá antes em suas viagens de carro. Calorosa, ponderada. O tipo de voz que torna as coisas difíceis menos ásperas. Ana disse Marcos enquanto ela se acomodava na cadeira. Você não precisa ser ninguém hoje, exceto quem você já é. Isso é mais do que suficiente. Ana deu um pequeno sorriso. Ok. A luz vermelha piscou. A entrevista começou. Marcos abriu gentilmente. Você escreveu um livro chamado O que a Casa Lembrava. Pode nos dizer por que escolheu esse título? Ana assentiu. Porque nossa casa. Ela guardava a verdade. Mesmo quando ninguém podia ver. E acho que os lugares se lembram das coisas. Assim como as pessoas. Foi difícil escrever? Às vezes. Tive que lembrar de coisas que doíam. Mas também pude lembrar de coisas que me deixaram feliz, como minha mãe cantando, ou como a luz entrava pela janela da nossa cozinha de manhã. Escrever me ajudou a mantê-la por perto. Marcos fez uma pausa, permitindo que o silêncio preenchesse o espaço por um instante. O que você diria para alguém que está ouvindo agora e guardando um segredo? Ou se sentindo não ouvido? A voz de Ana era baixa, mas certa. Eu diria, sua voz importa. Mesmo que seja pequena. E se alguém lhe disser que o que você viu ou sentiu não é real, isso não o torna menos verdade. Continue falando. Alguém vai te ouvir. E se você ainda não consegue dizer em voz alta, escreva. A página também escuta. Houve um longo silêncio no estúdio depois que ela terminou. A produtora enxugou os olhos. Até Marcos, geralmente composto, limpou a garganta suavemente antes de continuar. Você já mudou muitos corações, Ana, disse ele. Incluindo o meu. A entrevista foi ao ar 2 dias depois. Espalhou-se mais rápido do que qualquer um esperava. Ligações inundaram a estação. E-mails chegaram à biblioteca. E a editora com a qual Jordan entrará em contato timidamente semanas antes, de repente ligou com interesse. Acreditamos que gostaríamos de ajudar a Ana a compartilhar ainda mais sua voz, disse o editor. Há algo universal em sua história: luto, sim, mas também cura. E resiliência. Jordan olhou para Ana, que estava na mesa da cozinha esboçando novas ideias para a capa. Ela está pronta, disse ele. Naquele fim de semana, eles organizaram uma pequena reunião no jardim comunitário para comemorar. Os girassóis de Ana já haviam crescido alguns centímetros. Seus colegas de classe vieram, alguns com seus pais, junto com professores, vizinhos e alguns estranhos que se tornaram apoiadores através da transmissão de rádio. Havia biscoitos, limonada e uma mesa onde Ana autografava cópias de seu livro, cada uma com um pequeno desenho de uma casa e uma flor ao lado de seu nome. Ela falava suavemente com cada pessoa, ouvindo suas histórias, aceitando sua gratidão com uma graça que parecia muito além de sua idade. Perto do final da tarde, uma senhora mais velha se aproximou da mesa. Suas mãos tremiam um pouco ao entregar a Ana seu livro para autografar. Perdi minha irmã há muitos anos, disse a mulher para algo muito cruel. Nunca tive as palavras, mas ouvir você, ouvir o quão corajosa você é, me fez escrever uma carta para ela. Depois de todos esses anos. Ana olhou para ela. Ajudou? Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Mais do que eu esperava. Ana sorriu e escreveu no livro: para aqueles que carregam o silêncio, sua voz ainda é sua. Naquela noite de volta à casa, Jordan a colocou na cama, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. Você fez algo poderoso hoje, disse ele. Ana bocejou. Eu só conversei. Exatamente, sussurrou ele. Ela rolou para o lado, o coelho pressionado contra a bochecha. Quando Jordan apagou a luz, ela chamou suavemente. Pai? Sim. Acho que a mamãe teria gostado da festa no jardim.
Ele sorriu no escuro. Ela teria adorado. Lá fora, o vento movia-se suavemente entre as árvores, roçando as janelas como uma canção de ninar. A casa ouvia não com medo, mas com orgulho. Ela não mais guardava um segredo. Agora guardava um legado. Fazia quase um ano desde a noite em que Ana gritara a verdade com seus pulmões trêmulos. Um ano desde que sua voz abrirá uma fenda em um segredo há muito enterrado sob o assoalho, no silêncio. Agora, enquanto junho se infiltrava na cidade com um hálito úmido e o canto dos pássaros, trazia uma estranha mistura de paz e inquietação. A cura não era linear, Jordan aprenderá isso. Ela voltava em círculos quando você menos esperava. Batia a porta em momentos de silêncio, vestindo o aroma de algo esquecido. Naquela manhã, Ana estava no corredor, de frente para o quarto que pertencera a Cassandra. A porta não estava fechada exatamente, mas também não fora aberta. Era uma linha de fronteira em sua cura, um espaço não dito, cheio de roupas ainda dobradas, diários semi-preenchidos, frascos de perfume intocados na penteadeira. Jordan a notou olhando. Ele se encostou na parede oposta e perguntou gentilmente: "Quer entrar?" Ana ergueu os olhos. "Acho que estou pronta." Ele assentiu uma vez. "Então vamos entrar juntos." A porta se abriu com um suspiro. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas transparentes, lançando feixes suaves no chão de madeira. O quarto cheirava fracamente a lavanda e algo floral, o perfume de Cassandra preservado no linho e no ar. Ana entrou primeiro lentamente, os olhos percorrendo o espaço como se fosse ao mesmo tempo sagrado e estranhamente desconhecido. Ela tocou a beirada da penteadeira. Ela costumava sentar aqui e cantarolar. Jordan passou a mão pela estante de livros. E me dizer para parar de comprar livros para ela porque não tinha tempo de ler todos os que já tinha. Eles se moveram pelo quarto como exploradores descobrindo relíquias. Ana encontrou um lenço ainda pendurado nas costas da cadeira. Jordan abriu uma gaveta e encontrou uma pilha de polaroides, Cassandra segurando a bebê Ana, Cassandra rindo em um piquenique, Cassandra dançando descalça em sua antiga cozinha. Ana pegou uma foto e a estudou. Ela tinha tinta nas bochechas. Jordan riu. Esse foi o dia em que ela tentou repintar o banheiro e acabou se pintando mais do que as paredes. Eles se sentaram na cama, as polaroides espalhadas entre eles como uma colagem de memória. "Posso ficar com uma?" perguntou Ana. Jordan lhe entregou a foto de Cassandra rindo, um girassol atrás da orelha. "Esta é sua." Mais tarde naquele dia, Jordan voltou ao quarto sozinho. Sentou-se à penteadeira, olhando para seu reflexo no espelho que ela usará uma vez. O vidro estava mais opaco agora, não o vidro nítido que costumava ser, mas ainda pressionava em lugares estranhos, especialmente quando ele pensava em todas as coisas não ditas. Ele abriu a gaveta novamente e encontrou algo enfiado bem no fundo, uma pequena caixa embrulhada. Seu nome estava escrito no topo, com a caligrafia de Cassandra. Com os dedos trêmulos, ele a desembrulhou. Dentro, uma corrente de prata com um pingente em forma de livro aberto. Dentro do pingente, uma pequena foto de Ana bebê, aninhada nos braços de Cassandra. Havia um bilhete. "Para quando você sentir que está falhando, apenas olhe para dentro. A história que fizemos ainda está sendo escrita." Jordan fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Naquela noite no jantar, ele entregou o pingente a Ana. "Sua mãe queria que você ficasse com isto. Acho que está na hora." Ana o segurou com cuidado como se pudesse quebrar. Abriu o pequeno livro e ofegou suavemente. "Eu era tão pequena." "Ela sempre disse que você era o capítulo favorito dela." Ana se levantou e o abraçou. "Ela ainda está escrevendo, pai. Através de mim." Nas semanas que se seguiram, eles lentamente transformaram o quarto de Cassandra em um escritório. Não para apagá-la, mas para honrá-la. Sua estante permaneceu. Seus diários ficaram. Mas agora a arte de Ana estava fixada na parede. Suas histórias empilhadas ao lado da poesia de sua mãe. Tornou-se um lugar de reflexão, de criação, de lembrança. Uma tarde, Jordan encontrou Ana sentada no quarto, esboçando algo em seu caderno. "No que você está trabalhando?" Ela o virou. Era um desenho da casa deles, mas não como parecia agora. Estava florescendo. Flores cresciam do telhado. Vinhas subiam pelas paredes. A luz irradiava das janelas. E na base, perto dos degraus, duas silhuetas, uma alta, uma pequena plantando algo no jardim. "Somos nós", disse ela, ajudando a casa a crescer de novo. Ele se ajoelhou ao seu lado, a voz embargada.
É lindo, querida. Ela ergueu os olhos. Podemos pendurá-lo aqui? Claro. Eles o emolduraram e o colocaram acima da escrivaninha. O quarto não parecia mais preso no tempo. Respirava novamente. Um tributo vivo em vez de um mausoléu. No fim de semana seguinte, eles foram convidados a falar na Cúpula Estadual de Saúde Mental Infantil. A história de Ana se tornará parte de algo maior: mudanças curriculares, programas de conscientização, conversas nacionais. Em seu discurso, Ana ficou de pé diante de centenas de adultos e disse: minha casa costumava ter medo, mas agora é corajosa. Porque eu disse a verdade e porque as pessoas ouviram. É isso que torna um lugar seguro. Não as paredes, mas as histórias que temos permissão para contar lá dentro. A plateia levantou-se em uma ovação de pé, não por educação, mas por admiração genuína. De volta à casa, Ana aninhou-se no sofá ao lado de Jordan, o pingente de prata brilhando suavemente à luz do abajur. Você acha que ela tem orgulho do que fizemos? Jordan olhou para ela, o coração cheio. Não apenas acho que ela tem orgulho, acho que ela está nos guiando palavra por palavra. Lá fora, o vento trazia o perfume de madressilva. A casa permanecia firme, não mais assombrada pelo silêncio, mas cheia do som de novos começos. E enquanto a noite caía suavemente sobre o telhado, a história continuava, escrita agora por vozes antes silenciosas, agora sem medo de falar. A campainha tocou em uma manhã de domingo logo após o café da manhã. O som assustou tanto Jordan quanto Ana. Raramente alguém aparecia sem avisar. A luz da primavera filtrava-se pelas janelas da cozinha enquanto Jordan pousava a caneca de café e ia até a porta, secando as mãos em um pano de prato. Quando abriu, não reconheceu a mulher parada ali a princípio. Ela usava uma jaqueta azul desbotada, seus cachos grisalhos presos em um coque arrumado, seus olhos de um castanho profundo que brilhavam de nervosismo. Senhor Matthews? Ela perguntou, a voz gasta mas gentil. Meu nome é Diane Whittaker. Eu conheci a Cassandra. Há muito tempo. Trabalhamos juntas no abrigo no centro. O coração de Jordan falhou uma batida. Ele estudou o rosto dela, procurando na memória. Então, a imagem veio uma foto que Cassandra lhe mostrará uma vez, duas mulheres rindo atrás de uma pilha de cobertores doados, as mãos empoeiradas de desempacotar caixas. Ele não pensava nisso há anos. Por favor, disse ele, dando um passo para o lado entre. Ana apareceu do corredor, segurando uma pequena tigela de morangos. Ela olhou do pai para a visitante. Esta é uma amiga da sua mãe, explicou Jordan gentilmente. De antes. Diane entrou, seu olhar movendo-se lentamente pelo espaço. Ainda cheira como ela murmurou lavanda e canela. Eles se sentaram na sala de estar, Ana aninhada ao lado de Jordan, os olhos arregalados de curiosidade. Diane agarrou a bolsa no colo, os nós dos dedos pálidos. Não vim para incomodar, disse ela. Mas ouvi a entrevista, aquela no Linhas da Verdade. E quando ouvi a voz da Ana, soube. Soube que era hora. Jordan se inclinou para a frente. Hora de quê? Diane abriu a bolsa e tirou uma pilha de cartas. Algumas amareladas pelo tempo, outras mais recentes. Ela entregou um maço a Jordan. São da Cassandra. Ao longo dos anos, ela me escreveu. Especialmente depois que saiu do abrigo. Ela estava preocupada. Com o rei. Jordan congelou. Ela te contou? Não tudo, disse Diane, a voz trêmula. Mas o suficiente. Ela disse que não se sentia segura para confrontá-lo ainda. Que precisava reunir provas. Não queria envolver a polícia até ter certeza. Eu disse a ela para ter cuidado. Ela sempre teve. Mas acho que ela sabia que algo poderia acontecer. Ana ergueu os olhos. Por que ela contou ao papai? Os olhos de Diane se encheram de tristeza. Porque ela estava tentando proteger vocês dois. Não queria que ele carregasse esse medo. E esperava que talvez estivesse errada. Jordan segurou as cartas como relíquias. Sua garganta se apertou. Por que agora? Porque sua filha disse uma verdade que estilhaçou o silêncio, disse Diane, olhando para Ana. E achei que vocês dois mereciam ouvir pelo que Cassandra estava lutando. Eles leram as cartas naquela noite, sentados à mesa da cozinha, a sala silenciosa, exceto pelo virar suave das páginas. As palavras de Cassandra eram cuidadosas, mas firmes. Ela descreveu ter notado fundos faltando de uma conta familiar compartilhada que Rei ajudara a administrar. Falou sobre ouvir estranhas ligações telefônicas. De documentos que tentou copiar,
mas perdeu quando o rei apareceu inesperadamente. Em uma carta, ela escreveu: "Não sei por quanto tempo mais posso fingir que está tudo bem, mas preciso. Pela Ana. Pelo Jordan. Ele acredita que o rei é apenas barulhento e equivocado, mas acho que há mais. Algo sombrio." Jordan pressionou os dedos nos lábios. A culpa se enrolou em seu peito. Ela sabia. E eu não vi. Ana colocou a mão sobre a dele. "Mas você vê agora." Ele encontrou o olhar dela. "Eu só queria ter visto antes." Ana virou uma das cartas. Ela não estava com raiva. "Posso sentir em suas palavras. Ela te perdoou antes mesmo de você precisar." Nas semanas que se seguiram, Diane tornou-se uma presença silenciosa em suas vidas. Trazia histórias dos primeiros dias de Cassandra no abrigo, de sua teimosia e compaixão. Ajudou Ana a adicionar um capítulo ao livro, um capítulo sobre sua mãe antes de ser esposa ou mãe. Um capítulo que a pintava não apenas como uma vítima, mas como uma guerreira. "É importante que as pessoas vejam tudo dela", disse Diane uma tarde, enxugando uma lágrima da bochecha. "Não apenas o que foi feito a ela, mas o que ela fez pelos outros." Ana intitulou o capítulo "A Coragem Antes da Tempestade." Jordan, inspirado pelas cartas de Cassandra, também começou a escrever. Não um livro, apenas memórias. Pequenas notas que ele guardava em uma caixa rotulada para depois. Para a formatura de Ana. Seu primeiro coração partido. O dia de seu casamento, se um dia chegasse. Ele estava construindo uma biblioteca futura. Palavras depositadas como pedras de um caminho. Uma noite, enquanto o sol mergulhava atrás das árvores, Ana estava na beira do jardim, segurando um novo pacote de sementes. "Girassóis de novo?" perguntou Jordan, parando ao seu lado. Ana balançou a cabeça. "Lavanda. Quero que todo o quintal cheire como ela." Ele sorriu. Ela teria adorado isso. Eles plantaram juntos, as mãos na terra, o riso ecoando na cerca. E enquanto o céu passava de dourado a lavanda, Ana ergueu os olhos e sussurrou: "Obrigada por me ajudar a vê-la de novo, papai." Jordan passou o braço em volta do ombro dela. "Obrigado por me mostrar como." No silêncio que se seguiu, eles não precisaram de palavras. O vento movia-se entre as árvores como uma respiração. A casa permanecia firme. E o passado, antes pesado, antes oculto, finalmente encontrara seu lugar. Não enterrado. Não assombrando. Mas abraçado. Era uma tarde quente de junho quando o telefonema veio. Jordan acabará de regar as novas plantas de lavanda que Ana insistira em plantar em frente à varanda. Ele enxugou o suor da testa e atendeu o telefone sem verificar o identificador de chamadas. "Senhor Matthews, aqui é a Sarah, do Conselho Distrital de Apoio às Vítimas. Revisamos a documentação de sua falecida esposa, incluindo as cartas que o senhor enviou e as declarações de impacto do livro e das entrevistas de sua filha. Estou ligando para informar que Cassandra foi aprovada para inclusão no Memorial para Vítimas de Injustiça Silenciosa." Jordan não falou a princípio. As palavras se assentaram nele como uma onda suave. Ele se agarrou à beirada da pia, o coração apertado no peito. "Obrigado", conseguiu dizer. "Ela será homenageada com uma placa no jardim no próximo mês. Enviaremos os detalhes", acrescentou Sarah gentilmente. Já era a hora. Ele ficou na cozinha por um longo tempo depois que a ligação terminou, apenas respirando. Cassandra. Seu nome. Não como um sussurro. Não como um fantasma. Mas como um legado, esculpido em pedra para que outros se lembrassem não apenas de como ela foi perdida, mas de quem ela era. Ana estava sentada nos degraus da frente com seu bloco de desenho quando ele lhe contou. "Vão colocar o nome dela no memorial", disse ele. Ana piscou. "De verdade?" "De verdade." Ela abraçou os joelhos. "Você acha que isso significa que as pessoas vão realmente ouvir agora?" Jordan sentou-se ao seu lado. "Elas já estão ouvindo, Ana. Porque você falou." O memorial estava agendado para 15 de julho, uma data que parecia um segundo aniversário para Cassandra. Ana perguntou se poderia escrever algo para ser lido na cerimônia. Jordan concordou sem hesitar. Nos dias seguintes, a casa fervilhou com uma atividade silenciosa. Diane ajudou Ana a escolher um vestido branco simples. Jordan encontrou uma foto de Cassandra sorrindo na praia, o cabelo emaranhado pelo vento, o riso capturado no meio do movimento. Eles a imprimiram em preto e branco e molduraram em carvalho. Na noite anterior à cerimônia, Ana não conseguiu dormir.
Sentou-se à sua escrivaninha, reescrevendo seu discurso repetidamente. Jordan espiou por volta da meia-noite e a encontrou esfregando os olhos. Tudo bem? Ele perguntou. Ela assentiu. Só quero que fique perfeito. Ele entrou e beijou o topo de sua cabeça. Qualquer coisa que venha do seu coração já é perfeita. Ana sorriu e pela primeira vez naquela noite largou o lápis. A cerimônia ocorreu em um parque tranquilo perto do tribunal. Uma longa parede de pedra curvava-se em torno de um canteiro cheio de rosas e sálvia. Dezenas de nomes estavam gravados no granito, nomes daqueles que sofreram a portas fechadas, que não foram acreditados, que não tiveram chance de falar. Agora eles estavam lado a lado, testemunhados, lembrados. Jordan segurou a mão de Ana enquanto se aproximavam do pódio. A plateia era pequena, mas sincera, defensores, sobreviventes, legisladores e famílias como a deles. Ana subiu. Sua voz soou firme na brisa de verão. Minha mãe não foi apenas alguém a quem coisas ruins aconteceram. Ela foi alguém que fez coisas boas pelos outros, mesmo quando estava com medo. Ela ajudou no abrigo, plantou flores onde cresciam ervas daninhas. Ela me ensinou a dizer a verdade, mesmo quando as pessoas não querem ouvir. Sinto falta dela todos os dias, mas sei que ela ainda está me ensinando. E agora seu nome ensinará a outras pessoas também. Um silêncio se seguiu. Algumas pessoas choraram. Outras ficaram paradas, deixando as palavras se assentarem em seus peitos. Então, um voluntário revelou a mais recente placa. Ana caminhou com Jordan e Diane. Lá, gravada em letras limpas e fortes, estava o nome, Cassandra de Matthews. De 1979 a 2024. Mãe amada. Defensora feroz. Para sempre lembrada. Ana estendeu a mão e traçou as letras com o dedo. O granito estava quente do sol. Ela não está mais apenas debaixo de uma lápide, sussurrou Ana. Ela está em uma pedra que as pessoas verão enquanto estiverem vivas. Mais tarde, enquanto as pessoas se misturavam, várias se aproximaram de Ana, algumas compartilhando suas próprias histórias, outras agradecendo por sua coragem. Uma mulher quieta com anéis de prata em todos os dedos pressionou um pequeno cartão em sua mão. Minha filha leu seu livro em seu grupo de apoio, disse ela. Ajudou-a a encontrar as palavras que ela não conseguia dizer em voz alta. Ana olhou para o cartão. Nele, 3 palavras simples: você é ouvida. Naquela noite, eles voltaram para casa exaustos, mas leves. O jardim cheirava a lavanda, e as estrelas piscavam suavemente acima. Jordan colocou Ana na cama, depois parou na porta dela, hesitante. Você acha? Perguntou ele suavemente, que poderíamos. Talvez plantar algo novo amanhã? Ana abriu um olho. Tipo o quê? Estava pensando em uma árvore, disse ele. Algo que continue crescendo. Algo forte. Ela sorriu sonolenta. Como a mamãe. Ele assentiu. Exatamente como a mamãe. Nas primeiras horas da manhã, quando o mundo ainda estava escuro e silencioso, Jordan entrou no quarto de Cassandra transformado em escritório. Acendeu a vela que ela costumava manter perto de seu diário e sentou-se. Abriu um caderno em branco e começou a escrever. Hoje seu nome se tornou mais do que uma memória. Tornou-se um marco da verdade. Você sempre acreditou que as menores vozes poderiam carregar as maiores verdades. Você estava certa. A Ana provou isso. E agora eu carrego seu nome não em silêncio, mas a cada respiração. Obrigado por nunca desistir, mesmo quando doeu. Você construiu algo com seu amor que ninguém jamais poderá enterrar novamente. Lá fora, a primeira luz do amanhecer roçou o céu, e a casa, antes sobrecarregada por uma dor não dita, erguia-se alta, viva com memória, crescendo em direção ao sol. A manhã seguinte chegou com o farfalhar suave do vento de verão e o cheiro de terra aquecendo sob um céu claro. Jordan estava na varanda dos fundos com uma pá na mão, a caixa de mudas ao seu lado. A que ele escolheu para plantar era um bordo vermelho, a árvore favorita de Cassandra. Ela lhe dissera uma vez que a lembrava dos outonos da infância e da força das coisas que se desapegam apenas para florescer novamente. Ana saiu carregando uma pequena etiqueta de prata que fizera na aula de artes. Nela, lia-se, a árvore de Cassandra. Ainda crescendo. Sua caligrafia, antes trêmula e incerta, agora se curvava pelo metal com confiança. Pronta? Ela perguntou. Sempre respondeu Jordan, gesticulando para o local que escolheram juntos. Eles cavaram lado a lado, o sol quente em suas costas, o suor brotando na testa de Jordan, a terra grudada nos dedos de Ana. Ela não se importou.
Estava quieta enquanto trabalhavam, focada, gentil. Quando o buraco estava fundo o suficiente, eles colocaram a árvore em seu novo lar, firmando as raízes, e depois preencheram com terra. Acha que vai crescer alta? Perguntou Anna, dando um passo para trás. Jordan olhou para o céu, depois para o caule fino, verde e cheio de promessas. Mais alta que a casa um dia, talvez. Anna sorriu, depois pressionou a etiqueta de prata no solo em sua base. Eles ficaram juntos, as mãos sujas, os corações limpos. Uma brisa suave agitou as folhas como que em aprovação. Mais tarde naquele dia, Diane apareceu com um envelope de Manila. Ela estivera trabalhando silenciosamente nos bastidores, coletando nomes e informações para uma nova iniciativa inspirada por Cassandra e Anna, que apoiaria famílias de vítimas na recuperação pós-julgamento. Vai se chamar Fundo Máfios, disse ela, colocando o envelope na mesa da cozinha. Vamos lançá-lo na próxima primavera. Bolsas de estudo para crianças, subsídios para terapia, apoio a pais solteiros. Tudo em nome de Cassandra. Jordan sentou-se lentamente. Não sei o que dizer. Você não precisa, disse Diane gentilmente. Você já disse, em cada passo que deu desde aquela noite. Anna se aproximou, a curiosidade despertada. Outras crianças também poderão escrever livros? Diane riu. Espero que sim. E desenhar. E cantar. O que quer que as ajude a dizer sua verdade. Anna pensou por um momento. Posso ajudar? Tipo, conversar com elas. Diane olhou para Jordan, que assentiu. Você pode ser nossa primeira embaixadora jovem, disse Diane com uma piscadela. A notícia viajou rápido. O jornal local publicou um artigo completo sobre o fundo, acompanhado por uma foto de Anna ao lado da nova árvore. A manchete dizia, o que a voz de uma menina plantou. As pessoas começaram a doar. Não apenas dinheiro, mas tempo, serviços, cartas de incentivo. Uma noite, enquanto organizava as cartas que haviam chegado, Jordan encontrou uma de uma mulher em Montana. Sua irmã sofrerá abuso, mas nunca falará. Após ouvir a história de Anna no rádio, ela disse, finalmente sentei com ela e disse, você precisa carregar tudo isso sozinha. E ela chorou pela primeira vez em anos. Obrigada por me ensinar a ouvir. Jordan entregou a carta a Anna enquanto ela estava aninhada com seu bloco de desenho. Seus olhos percorreram as palavras, lentos e arregalados. Ela ouviu porque nós ouvimos, disse Anna. A mamãe ainda está ajudando as pessoas. Todos os domingos, eles transformaram a caminhada até a árvore em um ritual. Às vezes com amigos. Às vezes sozinhos. Traziam chá de lavanda em uma garrafa térmica e sentavam-se sob seus galhos em crescimento. Anna lia. Jordan esboçava no caderno que começara. E juntos encontraram um ritmo que não parecia mais de sobrevivência, mas de vida. Uma manhã em agosto, Anna acordou Jordan antes do nascer do sol. Vem, sussurrou ela, puxando sua mão. Ainda meio adormecido, ele a seguiu para fora. O céu estava azul profundo, corando lentamente de laranja no horizonte. Eles caminharam em silêncio, de mãos dadas, até a árvore de Cassandra. Anna colocou um papel dobrado sob ela. O que é isso? Perguntou Jordan. É um poema, disse ela. O último capítulo do meu livro. Ele ergueu uma sobrancelha. Pensei que você já o tinha terminado. Terminei, mas este é só para nós. E para ela. Eles se sentaram sob a árvore enquanto o sol nascia, a luz se derramando como mel pelo jardim. Anna começou a ler. Algumas verdades criam raízes invisíveis, mas profundas. Algumas memórias não descansam, elas guardam. Ela sussurrou força quando eu era pequena. Agora, neste lugar, ouço tudo. O mundo antes escuro agora canta com luz. Por que escolhemos falar, escrever? Ela não se foi apenas, está plantada aqui. Em cada voz que fala do medo. Jordan não disse uma palavra. Apenas segurou sua mão enquanto o poema ecoava entre eles. Quando o sol estava alto, os vizinhos passavam com acenos, e uma mulher parou para amarrar uma pequena fita amarela no tronco da árvore. Por Cassandra, sussurrou ela. E por aqueles que ainda precisamos ouvir. Anna observou a fita tremular na brisa. Está funcionando, disse ela. O quê? Perguntou Jordan. A verdade. Está se espalhando. Ele olhou para ela, esta garotinha que abrirá uma fenda no silêncio com sua voz pequena, mas poderosa. Sim, disse ele suavemente. Está.
E enquanto se sentavam sob aquela árvore enraizada na memória, alcançando o céu, eles sabiam que isso era mais do que cura. Era legado. Era a história que ainda estavam escrevendo. Juntos. Enquanto as estações se aproximavam do outono, as folhas começaram a corar de vermelho e dourado, sussurrando das árvores como se honrassem o que finalmente viera à luz. A vida para Jordan e Anna se acomodara em um ritmo ainda tocado pelo luto, mas agora também iluminado pelo propósito. No entanto, um capítulo permanecia inacabado: o julgamento de Raymond Matthews. Após meses de investigações, depoimentos, análises de evidências e preparação emocional, a data do julgamento foi finalmente marcada: 21 de setembro. Quase exatamente um ano depois que Anna gritou pela primeira vez a verdade que estilhaçou tudo. Jordan não falará com Raymond desde a prisão. O homem estava detido sem fiança, graças às evidências que a equipe forense desenterrara: traços químicos sob o assoalho, as inconsistências em suas declarações iniciais à polícia e os antigos e-mails que Cassandra salvara em um drive particular. Era o suficiente para levar tudo a julgamento. Anna não fora obrigada a depor algo que tanto seu pai quanto sua terapeuta defenderam, mas ela queria estar lá, não para reviver, mas para testemunhar. Preciso ver o fim, dissera ela a Jordan. Preciso olhá-lo e saber que ele não terá a última palavra. Jordan não discutiu. Ela conquistara sua voz, lutara por sua verdade. Merecia ver a justiça se desenrolar. Eles chegaram ao tribunal naquela manhã vestidos em tons sóbrios. Anna usava um vestido azul marinho com um broche de girassol na gola. Jordan usava seu melhor terno e carregava o pingente de Cassandra no bolso. O tribunal era menor do que imaginaram, quase íntimo. Fileiras de bancos alinhados com membros da comunidade, assistentes jurídicos e alguns representantes da mídia. A equipe de promotoria, 2 advogados perspicazes e resolutos, acenou para Jordan e Anna enquanto eles se sentavam. Então Raymond foi trazido. Parecia mais velho do que Jordan se lembrava, mais magro, com um tique nervoso na mandíbula. Suas mãos estavam algemadas, seu terno mal ajustado. Ele não olhou para eles. Nenhuma vez. As alegações de abertura começaram. A promotora, uma mulher chamada Marla Green, expôs a cronologia com precisão. Este não é um caso de raiva súbita, disse ela. É um caso de apagamento deliberado. Um homem que silenciou uma mulher porque ela ameaçou o poder que ele achava que merecia. A defesa tentou lançar dúvidas, sugerindo que o desaparecimento de Cassandra fora voluntário, até mesmo insinuando que ela poderia tê-lo encenado. Mas as evidências eram implacáveis. O rastro de e-mails, as irregularidades bancárias e as mais contundentes amostras de DNA recuperadas sob o piso, correspondendo tanto a Cassandra quanto ao acusado. Jordan ouvia com os punhos cerrados. Cada palavra era uma lâmina e um bálsamo, uma reabertura de feridas e um ponto. Em seguida vieram as testemunhas. Diane testemunhou sobre as cartas de Cassandra, seus medos, as tentativas de reunir provas. O perito forense detalhou os achados químicos, o alvejante e a amônia, impregnados profundamente na madeira. A professora Diana contou o dia em que encontrou a menina gritando na sala de aula, o rosto pálido, as mãos tremendo. Mas foi somente quando Jordan subiu ao banco das testemunhas que o tribunal realmente silenciou. Ele permaneceu de pé, firme, mas desgastado. As luzes do tribunal captaram o grisalho em sua barba, o peso em sua postura. Eu acreditei no meu irmão, disse ele, mais do que acreditei na minha filha. E isso é algo que carregarei comigo para sempre. Cassandra era minha esposa, minha parceira. Eu não queria pensar que algo assim pudesse acontecer na minha família. Mas amor significa cegueira. E silêncio não significa inocência. Ele olhou para Anna, sentada logo além da grade. Ela viu tudo, continuou ele. E eu a ignorei. Eu falei com ela. Mas ela nunca parou de dizer a verdade. Por causa dela encontramos Cassandra. Por causa dela estamos aqui. Sua voz falhou apenas um pouco. Nunca me perdoarei pelo que não ouvi. Mas passarei o resto da minha vida garantindo que outros sejam ouvidos. Quando ele desceu, Anna se levantou enquanto ele voltava e pegou sua mão. Eles não precisaram de palavras. O calor entre eles dizia o suficiente. As alegações finais vieram no dia seguinte. A promotoria foi direta. Este homem acreditava que poderia esconder seu crime sob o assoalho. Mas a verdade tem um jeito de crescer, de empurrar através das frestas. Encontrou uma voz em uma criança que ele subestimou. Encontrou um caminho em um sistema de justiça que ele esperava que o ignorasse. O júri levou apenas 5 horas.
Quando retornaram, a tensão na sala era elétrica. Raymond sentou-se rígido, os olhos desfocados. Na acusação de homicídio de segundo grau, leu o presidente do júri: consideramos o réu culpado. Uma respiração foi exalada coletivamente pela sala. Alguns ofegaram. Outros assentiram solenemente. Ana não chorou. Ela simplesmente se encostou em Jordan, fechou os olhos e sussurrou: ela pode descansar agora. Raymond foi sentenciado 2 semanas depois. 35 anos, sem possibilidade de liberdade condicional por 20. Não era um encerramento, mas era algo como justiça. Após o julgamento, enquanto estavam nos degraus do tribunal sob um céu azul pálido, os repórteres avançaram, com os microfones estendidos. Jordan ergueu a mão e falou claramente: este caso não é apenas sobre o que um homem fez, é sobre o que uma menina se recusou a deixar escondido. A voz dela mudou tudo. E se vocês se lembrarem de algo deste julgamento, lembrem-se do nome dela. Ele se virou para Ana. Lembrem-se de Anna Matthews. Naquela noite, eles voltaram para uma casa silenciosa. A árvore de Cassandra estava nos fundos, mais alta agora, curvando-se levemente na brisa do final do verão. Ana caminhou até ela sozinha, colocou a mão na casca e sussurrou: acabou. O vento respondeu gentilmente, as folhas sussurrando como um suave aplauso de mãe. A casa não mais carregava o peso de segredos enterrados. Carregava a memória de uma batalha travada e vencida não com vingança, mas com a verdade. E enquanto as estrelas piscavam vivas acima deles, Jordan e Ana estavam no jardim, sob um nome que encontrara seu lugar no mundo, ainda crescendo, ainda guiando. O outono chegou em um silêncio lento, pintando as ruas de ouro e âmbar, como se a própria natureza quisesse se lembrar. Pela primeira vez em muito tempo, Jordan e Ana viviam sem atenção agarrada a cada respiração. O julgamento ficará para trás. A justiça falará, e o eco do silêncio que uma vez assombrara sua casa fora substituído por algo mais pleno, quase melódico. A escola de Ana voltou a um ritmo familiar, embora a maneira como os professores a olhavam tivesse mudado. Não mais a menina que gritava em confusão, ela se tornará a menina que foi ouvida. A menina que mudou tudo. Seus colegas eram mais gentis, alguns com compreensão, outros com admiração, outros com respeito silencioso. Até os corredores pareciam diferentes, como se as próprias paredes soubessem que um dia carregaram uma voz que se recusou a ser enterrada. Um dia, na aula de inglês, sua professora, a senhora Dali, entregou-lhe um pedaço de papel. A Conferência Literária Estudantil do Estado é em 3 semanas, disse ela, a voz baixa, mas calorosa. Eles gostariam que você falasse. Não apenas sobre seu livro, mas sobre sua jornada. Eles leram seu poema do memorial. Você os comoveu. Ana leu o convite. Seu estômago revirou, mas não era medo. Era propósito. Naquela noite, ela contou a Jordan durante o jantar. Ele ergueu os olhos do prato. Você está nervosa? Ana pensou por um momento. Um pouco. Mas acho que quero fazer isso. Você não está mais contando apenas a sua história, disse Jordan. Está carregando a de outros também. Isso não é pouca coisa. Ana sorriu. A mamãe também não era. Jordan desviou o olhar, piscando mais rápido que o normal. Eles passaram a semana seguinte se preparando. Jordan a ajudou a ensaiar na sala de estar. Diane apareceu com dicas de respiração que aprenderá com amigos do teatro. Até a vizinha senhora Hell, que uma vez assara bolos para o clube do livro de Cassandra, costurou um blazer para Ana usar no palco. Você está carregando a história, disse ela. É bom se vestir à altura. No dia da conferência, o auditório estava cheio de centenas de pessoas, estudantes, professores, conselheiros e convidados de organizações comunitárias. Ana estava nos bastidores, o blazer abotoado, as mãos segurando o discurso que reescrevera 3 vezes na noite anterior. Jordan apertou seu ombro. Você não precisa ser perfeita. Apenas seja honesta. Ela assentiu. Quando seu nome foi chamado, ela subiu ao palco, o holofote a banhando. Por um breve momento, a sala desapareceu. Então ela encontrou um rosto familiar na multidão. Jordan, sentado na primeira fila, segurando o pingente de prata entre os dedos. E ela respirou. Meu nome é Anna Matthews, começou ela, a voz firme. Eu costumava ter medo de dizer a verdade. Não porque não acreditasse nela, mas porque tinha medo que ninguém mais acreditasse. Mas quando eu disse que minha mãe não tinha ido embora, quando gritei que ela ainda estava debaixo do assoalho, eu não estava apenas salvando a memória dela. Eu estava me salvando. Sons de espanto percorreram a multidão, mas Ana continuou.
Algumas verdades são pesadas demais para carregar sozinha, e alguns silêncios são mais altos que gritos. Estou aqui para lhes dizer que falar não te torna fraco, te torna inteiro. Minha mãe não pôde terminar sua história, mas estou aqui para terminá-la por ela. Uma pausa, depois aplausos estrondosos. Depois, uma fila de estudantes se formou para agradecê-la. Um menino, alto e quieto, colocou um bilhete em sua mão sem falar. Mais tarde, quando o desdobrou, ela leu: "Você me ajudou a perceber que eu não estava louco. Obrigado por ser corajosa primeiro." Eles dirigiram para casa em silêncio, mas era um silêncio suave, do tipo cheio de significado. À medida que as festas de fim de ano se aproximavam, Jordan teve uma ideia. E se fizéssemos uma reunião para pessoas como nós, pessoas que passaram por algo sombrio? Ana se animou. Como uma noite de recordação. Exatamente, disse ele. Velas, música e histórias. Eles a chamaram de Raízes e Luz. Em 10 de dezembro, vizinhos, sobreviventes, professores e até alguns membros do Conselho de Defesa se reuniram em seu quintal. Sob os galhos da árvore de Cassandra, adornada com luzes pisca-pisca e estrelas de papel, eles compartilharam poemas, cantaram hinos e leram nomes em voz alta. Nomes dos perdidos. Nomes dos encontrados. Nomes dos que ainda procuram. Quando chegou a vez de Ana, ela ergueu uma foto de Cassandra. Ela me ensinou a ouvir, mesmo quando o mundo não ouvia. Um silêncio se seguiu de reverência, de conexão. Mais tarde naquela noite, enquanto os convidados iam para casa e a fogueira diminuía, Ana sentou-se ao lado da árvore. Jordan se juntou a ela com 2 canecas de chocolate quente. Ela teria adorado esta noite, disse ele. Ela estava aqui, respondeu Ana. Eu assenti. Jordan olhou para a árvore. Engraçado como as raízes crescem mais fortes no escuro. Ana encostou a cabeça no ombro dele. E como elas continuam crescendo, mesmo depois da tempestade. Acima deles, a árvore sussurrava suavemente, seus galhos uma canção de ninar no frio. E embora Cassandra tivesse partido, a vida que ela plantou floresceu em histórias, em nomes, em filhas que nunca mais teriam medo de falar. O silêncio fora quebrado e, em seu lugar, uma floresta começava a se erguer. A história de Ana Matthews nos ensina que a verdade, por menor ou frágil que pareça, carrega o poder de romper o silêncio e trazer a justiça à luz. Ela nos lembra que até a voz de uma criança, corajosa e inabalável, pode desafiar o peso da negação e revelar erros ocultos. Acima de tudo, mostra que a cura começa quando escolhemos ouvir, acreditar e apoiar aqueles que ousam falar. Da dor, cresceu a força. E do silêncio, cresceu o legado.